minutos. Lateral aqui pela direita, vai para a cobrança então. O jogador que é o Pedro Costa, lateral direito do time do Retrô. Lançou bola na frente agora, entrega a bola para Matheus Serafim, brigou pela posse de bola. Ele tem ali categoria, faz o levantamento na grande área, passa bola por todo mundo, sobra por outro lado no Gustavo Hermel, lançando bola para Mike. Mike domina, marcação é feita pelo Denis, pelo time de casa, tentou ali o Denis, o árbitro já paralisa agora, marcando falta, lá do outro lado, falta em favor do time do Retrô. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Espaço Verde, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde. Também produtos de limpeza Multilar. É falta para o time do Retrô, levantamento vai ser feito na grande área, placar de 0-0 para você ligado na Vale FM. Levantamento feito para boca do gol, cortou pelo alto ali Leandro Cearense, auxiliando a defesa. O Bull brigou por ela, marcação aqui pela direita, chegou tirando o lateral do Verdão, bota a bola para a linha lateral, vai para a cobrança então, camisa de número 2, Pedro Costa, movimenta, toca a bola na frente, outra vez o time do Retrô tentando a jogada pela ponta direita, tá parado o jogo agora, é falta aqui na ponta direita, falta pro time do Retrô, Aloysio. Falta do Bull em cima do Matheus Serafim, camisa de número 7 da equipe do Retrô, e o Leandro Cearense fica ali na bronca, vai reclamar com o juizão, mas não há o que discutir, é falta aqui pela ponta direita, vai ali o Charles e também o Gustavo Hermel para a cobrança. Uma informação para produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Prepara-se para a cobrança então, jogador da camisa de número 5, Charles, ele sempre cobra praticamente todas as faltas. O Gustavo que é o baixinho também para a cobrança, muito habilidoso, camisa número 11. Vai o Charles para a cobrança, levantou na grande área, afasta o goleirão Flaismar. A bola vai sobrando agora com o jogador que é o Denis, brigou pela posse de bola, melhor para o time do Retrô, levantamento, Gelson de cabeça, goleirão Flaismar para fazer a defesa, grande defesa do goleiro do Bicasa agora, Luizio. Já começa mostrando aquela segurança do jogo passado, Marco. Após o cruzamento da esquerda, o Gelson tentava de cabeça e o Flaismar ia lá no canto esquerdo para fazer a defesa em favor da equipe do Icasa. Segue 0-0, informou Ipioca. Se tem Pioca, tem história. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM, em nome de Novo Rio Veículos. 17h11 na terra abençoada pelo Padre Cícero Romão Batista. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Arena Romeirão, 11 minutos da primeira etapa, 11 minutos do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte, que 80 mil reais de premiação no próximo domingo, 0 para o Bicasa, 0 para o Retrô. Série B do Campeonato Brasileiro é segundo do O Cruzeiro pelo placar de 1-0, a informação para a Badeireira, Beira Rio. 99,9 Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, tem falta boa pro Verdão lá do outro lado, Verdão se preparando para a cobrança da falta, pela direita, quem geralmente bate as faltas do Verdão, aí dessa posição, hein, Aloysio? É o Rony, viu, Marco Valério, camisa 2, lateral direito da equipe do Icasa. Rony prepara-se para a cobrança, vai levantar a bola na grande área, bom lance a favor do time do Verdão do Cariri. Os zagueirões do Bicasa foram lá para a grande área para tentar o cabeceio, tanto o Gabriel como também o Léo com a camisa de número 15. Vai autorizar o árbitro da partida, que é o senhor Elber Braz de Aquino, que é de Alagoas. Cruzamento, tirou a defesa, bota a bola pela linha de fundo, escanteio pro Verdão. O próprio Rony vai ali para a cobrança, vai aproveitar, já tá com a bola para a cobrança, já cobrou rapidinho, entrega a bola para o Eron, só que devolveu muito mal ali pro Rony, a bola sai, lateral pro time agora, do time do Retrô no seu campo de defesa.
Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Ingazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão, você já sabe, é na Ingazeiras Construções. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185, ao lado da Praça Padre Cícero. Ótica Veja Bem, aqui o time do Retrô desce com o Gustavo Hermel, levantou bola para Gelson, corta bem Bull pelo time do Icasa, volta a bola pelo meio, tentou uma jogada, o Elton toca de cabeça, solta a bola pelo meio, tenta com Paulo Vitor, lançamento feito pela direita, falta ali em cima do Rony, o árbitro já paralisa, marca falta em favor do time do Verdão, lá do outro lado. Tudo isso na marca de 13 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0 para você ligado no nosso timaço da Vale FM. Bola tocada no campo de defesa pelo time de casa, deixa a bola trabalhada para Léo, Léo lança a bola pelo meio, lança a bola pela ponta esquerda agora, recebeu de César Sampaio para Bull, brigou pela posse de bola, chega Gelson e vai ganhar arremesso lateral no campo de defesa em favor do time do Retrô. Bola tocada no campo de defesa pelo time pernambucano, o recuo pro goleiro Jean, domina, faz o passe ali na frente ante a presença do Leandro Cearense, tocou muito forte para ninguém, ficou fácil pro time de casa no campo de defesa com César Sampaio, ele toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada no campo de defesa outra vez em favor do time do Micasa, levantamento feito pela direita, bola tocada, agora chegou tirando de qualquer maneira, ali o Gabriel manda a bola para ninguém, a bola sai, é lateral agora em favor do time do Retrô no seu campo de defesa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Epioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Acompanhe a nossa transmissão pela Vale FM, também do nosso canal no YouTube. Aqui vem o Retrô, a batida pro gol ali do Hadley. Pegou fraquinho na bola, ficou fácil pro goleirão Flaismar do Icasa, hein, Aloysio? É, no cruzamento que veio pela esquerda do Mike, o Hasley de cabeça tentou, mas o Flaismar estava esperto, ficou com a bola, já recolocou ela em movimento. 0-0 o placar do jogo, aqui na Arena Romeirão. Informação para Farmácias Fernandes. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade. Em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Parama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, lado da rodoviária. É 0533048900. Conosco também Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Vem o time do Retrô para o ataque. Lançamento feito pelo Frank, ele lança a bola pela ponta direita, deixa a bola trabalhada. Cruzamento do Matheus Serafim, chega tirando ali a zaga. Afasta o sistema defensivo do time do Verdão do Cariri. A bola acaba saindo, é lateral para o time do Retrô aqui na linha divisória do gramado. Atenção, torcedor, confira a hora aqui em nome de Novo Rio Veículo. 17h17, 5h17 da tarde. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Brasileirão da Série C. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo então, 16 minutos deste primeiro tempo, 16 minutos aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, no placar do Cariri da Sorte, e Casa 0, Retrô também 0. Série A do Brasileirão é segundo tempo, o Goiás vai sendo derrotado pelo Ceará, 1-0 para o Ceará, por enquanto é o placar da partida. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Unimed Cariri. Cuidar de você é o que nos move. A partir de agora, JF, a gente vai liberar o torcedor para participar pelo WhatsApp da Vale FM. 988199999. Você manda a sua mensagem de áudio. Aí você, torcedor do Icasa, acompanhando a transmissão da Vale FM. Um abraço pro amigo Vicente Júnior, acompanhando o nosso timaço da Vale. Fala, João Filho. Ô, Marco, o Álvaro, nosso querido Álvaro de Álvaros Gesso, oferece R$50 pro jogador do Verdão que fizer o gol que confirme a vitória do Icasa. Tá legal, R$50.
Torcedor pode incentivar e pode mandar sua mensagem também aqui pro 988-19-9999. Um abraço pro Lúcio Mascote, acompanhando também a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Tudo isso para você em nome de Produtos de Limpeza Multilar. A dona de casa aprovou Produtos de Limpeza Multilar, que também tem produtos pet. Aqui desce o time do Retrô, jogo parado, falta em cima do Hermel e pintou o primeiro cartão amarelo do jogo, hein, Aloysio? É verdade, Marco. Primeiro cartão amarelo no jogo. Um detalhe antes disso, Marco, é que o 26 está em campo e não estava na relação que a gente trouxe para o nosso ouvinte. O camisa de número 26, segundo a relação do Retrô, é o Sandoval, tá bom? Sandoval, portanto, 26, pelo menos é isso que consta aí na relação da equipe do Retrô, viu, Marco? E quem é que não está em campo dos 11 que foram anunciados inicialmente? Olha, Marco, eu acredito que o camisa de número 4, viu? Não tô visualizando o 4 e Yuri Bigode. O Sandoval é zagueiro, é isso, é? Isso. Pelo menos é o que consta na 26. relação que a gente recebeu, né? Tá certo, 26, Sandoval no time do Retrô aí, uma alteração de última hora, somente agora comunicada à imprensa. Vem o time do Retrô, uma batida pro gol, bateu na zaga e saiu. Esse Charles pega bem na bola, é mais um escanteio agora pro time do Retrô, Aloysio. Mais um escanteio para a equipe do Retrô, agora lá pelo lado esquerdo, o Charles está indo se posicionar para a cobrança do escanteio, viu, Marco? Aqui timaço na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Levantamento vai ser feito na grande área, placar de 0-0 para você ligado no timaço da Vale. Cruzamento, toque de cabeça para fora. E de forma perigosa, porque já tinha passado a bola ali pelo goleiro Flaismar. Ou seja, Demontia Tenório, jogo começa bem aberto, em casa criou algumas oportunidades, mas esse Retrô vai para cima também, né, Demontia? É, excessivamente animado. No começo aí do Retrô, dando uma ideia de uma boa compartimentação na equipe, evolui rapidamente para o ataque, trocando passes com uma certa velocidade, como nesse exato momento, Marco Valério. Vamos lá. Porque desce perigosamente o Matheus Serafim, chegou na grande área, bateu em cima da zaga, pediu pênalti, o árbitro tá marcando pênalti, é isso que tá marcando o árbitro da partida, sinaliza ali, os jogadores do time do Retrô até comemoram, pintou o cartão, tá marcado o pênalti, não é assim, Aloysio? Isso mesmo, viu, Marco? E pintou o cartão ali pro César Sampaio, né? Esse camisa 7 da equipe do Icasa, que fez o pênalti. É penalidade máxima que favorece a equipe do Retrô, Marco Valério. E é o Charles, é novamente ele na cobrança, camisa de número 5. Vai se posicionando, já ajeitou a bola ali para a cobrança da penalidade a favor do time do Retrô. Tudo isso para você ligado na Vale FM, 20 minutos deste primeiro tempo, 20 minutos da primeira etapa. Time do Retrô pode abrir o placar aqui na Arena Romeirão, goleirão Flaismar ali do centro do gol. Torcida icasiana vaiando ali a cobrança do pênalti. Autoriza o árbitro, partiu, Charles bateu, defendeu o goleiro do Icasa. Defesa do goleiro Flaismar, e que defesaça, hein, Aloysio? Defesaça, certeiro o goleiro do Icasa. O Charles colocou lá no canto direito e o Flaismar estava atento, fez a defesa. Agora tem escanteio pro Retrô, mais uma vez, Charles na cobrança. Levantamento feito para a boca do gol, a bola passa por todo mundo na grande área, vai sair lá do outro lado, lateral do campo de defesa pro Verdão, pois não, Demontier? Bom, e eu ia falando de características semelhantes. O Icasa joga pelo seu lado direito, enquanto que o Retrô investe aqui no lado direito dele, em cima do lateral esquerdo Bu, tanto que o César de Sampaio, vez por outra, tá vindo dar cobertura aqui. Mas o Bu não conseguiu ganhar uma sequer desse Pedro Costa. Foi ele que arrancou aqui
na lateral, né? Fez o passe que acabou originando o pênalti. O Icasa precisa se resguardar melhor aqui no seu lado esquerdo, consequentemente lado direito do Retrô, que tem sido uma verdadeira avenida. A opção ampla de jogada do Retrô, da mesma forma que é o corredor para o Icasa lá do lado direito. Opinião de Demontier Tenório aqui do Timaço da Vale FM. Vem o time do Retrô para o campo de ataque. Bola com o Matheus Serafim. É muito habilidoso esse camisa 7. Falta em cima dele. Só estão parando o Matheus aí na falta. Viu, meu querido Aloysio Vilar? Tá sendo o jeito, viu, Marco Valeri? Mais um cartão subiu por ali. Cartão pro César Sampaio, camisa de número 7 da equipe do Icasa. Fez a falta no Matheus Serafim. É mais uma falta aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Retrô. Não tá fácil não a vida dos homens de defesa do time do Icasa, principalmente aqui pelo setor canhoto. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Conosco também Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Atacou o Home Center, que o Cariri aprovou também aqui com o nosso Timaço da Vale FM. Levantamento, falta para o time do Retrô. Charles na cobrança, muito forte. Ali o levantamento, a bola fica com o Rony, que domina a bola no campo de defesa. Tudo isso na marca de 23 minutos jogados, etapa primeira de jogo. Minutos do primeiro tempo aqui, Arena Romeirão. Você acompanha o futebol com o Timaço da Vale. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você pode se inscrever, você pode ativar as notificações, participar da nossa enquete e você também pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp da Vale FM 98819-9999. Já JF, a gente vai colocar já o primeiro torcedor para trazer a sua mensagem. Aqui desce o time do Retrô, bola com o Hermel, desceu o Gustavo, cruzamento, tocou na defesa, escanteio do lado direito, é pro time do Retrô, hein, Aloysio? É verdade, mais uma descida lá pelo lado esquerdo do Gustavo Hermel. Teve desvio, é escanteio, mais um lá pelo lado esquerdo, já cobrado pelo Retrô, Marco. E vem o Gustavo pela ponta esquerda, levantamento feito para a boca do gol, ela tocou de novo na zaga do time de casa, mais um escanteio lá do outro lado. Aqui Timaço na Vale FM, em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço na Praça do Pio 12, também para o Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, novo cruzamento na grande área, a bola passa ali por todo mundo, sai do outro lado, não estava valendo, o árbitro vai o quê? Autorizar uma nova cobrança? O que é que tá sendo? Isso, nova cobrança, viu, Marco? Não estava valendo mais nada, viu? Nova cobrança a favor do time do Retrô, lá pelo setor canhoto, campo de ataque para a cobrança então, Charles, levantamento feito para a boca do gol, tentou pelo alto ali de cabeça o Pedro Costa, vem tirando a zaga do time do Verdão, o árbitro já marca a irregularidade ali do ataque do time do Retrô, bola que favorece o Verdão no seu campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17h25 aqui no nosso Timaço na Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aris Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série C. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 25 minutos do primeiro tempo no placar do Cariri da Sorte. 0 para o Icasa, 0 para o Retrô. Série A do Brasileirão é segundo tempo. São Paulo vai vencendo o América Mineiro por 1-0. A informação para Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Vale FM 99,9. Futebol show do Timaço, oferecimento Unimed Cariri, falta perigosa pro Verdão e no lance teve cartão amarelo para um dos zagueiros do Retrô, não é assim, Aloysio? Isso, Marco, cartão amarelo para o camisa 3, Renan Dutra, se pintou cartão, Madeireira Berril na informação, o Renan Dutra fez falta no Denis, portanto é cobrança que favorece a equipe do Icasa, o Rony já tá ali se posicionando para a cobrança.
Um abraço pro nosso querido Pelado em Crato também, Valdir, torcedor do Icasa, obrigado pela companhia. Alô, Bernardo, tá ouvindo a gente aqui na Arena Romeirão, grande abraço. Falta pro Verdão, capricha Rony. Vai Rony pra cobrança, 27 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0, um golzinho agora, seria ótimo. Partiu pra cobrança, demora muito ali pra autorizar o árbitro do jogo. Rony partiu, bate na barreira. A bola sobra em favor do time de casa com Elton, toca a bola com Léo aqui no campo de ataque ainda. Volta a bola dominada para César Sampaio, lança a bola pela ponta esquerda, boa bola, chegou Rony, veio por baixo Gelson, mas o árbitro não marcou o pênalti, deu só tiro de meta. E a torcida ficou na bronca, né? Porque no lance anterior o juiz havia marcado o pênalti. Mas de fato, Marco, o Gelson foi na bola. Só tiro de meta que favorece a equipe do Retrô. 0-0 é o placar do jogo, informou Arena Dom Vicente. Manda aqui um abraço pro Expedito da Papelaria, na Doutor Floro também, pro Alfredo Benício, torcedores do Icasa. Levantamento na grande área, tentou ali o Denis, de qualquer maneira vem tirando a zaga do time do Retrô, afasta o perigo, toca a bola na frente ali, o jogador que é o Sandoval, a bola sobra pelo meio, o Gelson tentou também, Sandoval agora tira novamente, chutão na bola, levantamento feito na canhota para Mike, avança para o campo de ataque outra vez, o time do Retrô, a bola acaba saindo, lateral lá do outro lado, a bola favorece o time do Icasa agora no seu campo de defesa. Vamos ouvir o torcedor JF, 988199999. Fala, torcedor. Boa tarde, Marco Valério. Aqui é Wagner do bairro Tiradentes, torcedor do Verdão. 2-0 Verdão. 2-0, diz o torcedor. Deus te ouça, porque o Icasa tá precisando muito desta vitória. Aqui o time do Retrô vem para o ataque, deu bobeira, perde a posse de bola o Léo. Bola com o mascote, tocou na frente, chegou perigosamente. Volta a bola pelo meio para o Hermel, tentou o Gustavo. Ele é habilidoso, vem tirando bem a zaga do time do Icasa, cortou o Gabriel. Já toca a bola pela ponta esquerda. Tentou a jogada, novamente o time do Icasa tentou a jogada, vê a passagem do César Sampaio, demora demais o Aaron, vem a bola dominada outra vez, o time do Verdão para o ataque, bola com o Bull, tentou a jogada, marcação ali do Renan Dutra, torcida queria falta, o árbitro manda seguir o lance, bola pelo meio, jogo bom aqui no Romeirão, placar de 0-0, o time do Retrô já perdeu um pênalti, tudo isso na marca de 29 minutos desse primeiro tempo, né, Montier? E o Icasa acordou no jogo depois do gol. Me agrada o time do Icasa. Primeiro, ele não se faz de rogado. Ele está saindo também para o jogo como agora. Ele está explorando mais aqui este setor esquerdo dele, nas costas exatas. Olha o Verdão. O Icasa tenta mais uma vez com o Bull na grande área, cruzamento feito para boca do gol, afasta o zagueirão Renan do time do Retrô, bota a bola para a linha lateral, pode complementar, Demontier. Pela percepção dos avanços perigosos desse lateral direito do time do Retrô, em comunhão lá na frente com o jogador do time do Retrô, o próprio Matheus, enfim. E o Icasa descobriu que também pode se jogar aqui pelo lado esquerdo. E ultimamente ele tem feito isso, principalmente com a presença do Aaron e até a chegada do César Sampaio. Quer dizer, me agrada porque o time do Icasa, ele é um time encorajado dentro de campo. Em momento algum ele aceitou o adversário, ele toma atitude, ele vai para cima, de certa forma que eu concordo com você. É um jogo muito bom, viu, Marco? Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM 99,9. E eu lembro, na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, 996151864. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Aqui desce outra vez o time do Retrô para o ataque com Gustavo Hermel. Tentou a jogada pelo meio. Vem o desarme do time do Icasa. A bola sobra pela ponta esquerda. Boa bola, boa, mas não alcança ali o Aaron. Lateral pro time do Retrô no campo de defesa. Gol aonde, João Filho? É gol na Série D. O Souza faz 1-0 do Afogados, lá no Pernambuco.
Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 0-0 placar do jogo. Em nome de Comercial ZM, o shopping da indústria. Concessionária Steel para a região do Cariri. Eu falei Comercial ZM. Também conosco Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Colégio Compasso no bairro Tiradentes. Aliás, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. Aqui jogo parado, falta ali em cima do atacante do Icasa, o Leandro Cearense. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. Confirmando para você então, agora 17h32, 5h32 da tarde. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Para você ligado no Timaço da Vale, obrigado, torcedor, pela companhia. Placar de 0-0 em nome do Cariri da Sorte. Veio em casa, um balaço e a defesa do Jean. Que chegada ali do Denis, bateu forte. Goleirão do Retrô salvou agora o time pernambucano, bem, Aloysio. É, mais uma chegada perigosa da equipe do Icasa lá pelo lado direito. Era o Denis que arriscava de longa distância. E o goleirão Jean fazia uma grande defesa e agora tá no chão por ali. Vai ali o juiz, ver o que aconteceu, mas é escanteio pro Icasa, vai Rony para a cobrança. É, e o goleirão aproveita para fazer aquela cera, para ganhar um tempinho. Manda aqui um abraço pro querido amigo doutor Daniel Soraclis. Grande doutor Daniel, filho do nosso inesquecível Normando. Quanta falta faz o Normando aqui, hein? Um abraço, doutor Daniel, representando seu pai, sempre com muita alegria. Veio em casa, bola tocada, goleiro defendeu, saiu outra vez, tentou o Verdão, a bola sai. A defesa do Jean foi espetacular de novo. O Jean tá salvando o time de Pernambuco, hein, Aloysio? É, e o Leandro Cearense ficou furioso, afirmando que a bola já tinha passado da linha, viu, Marcos? Segundo o Leandro, a bola entrou, era gol do Icasa, mas o juiz não entendeu dessa forma. É apenas escanteio pro Icasa. Paulo Vitor na cobrança. É pressão do Icasa no jogo. Verdão melhor neste momento da partida. Levantamento vai ser feito na grande área. O Icasa quer a vitória para voltar ao G4 do grupo 3 do Campeonato Brasileiro da Série D. Levantamento vai ser feito na grande área. Placar de 0-0. Cruzamento para a boca do gol. Levantou, chegou tirando ali a zaga do time do Retrô. A bola vai sobrando com Gustavo Hermel. A falta, o árbitro não mandou seguir o lance. A bola fica dominada com o time casiano. Levantamento feito com Paulo Vitor, domina a bola pelo time de casa, bateu Elton, de longe bateu pra fora, só tiro de meta. Demonte Tenório, tô gostando do Verdão, Demonte. Eu também, foi o que eu acabei de falar, me agrada muito, porque é um time encorajado dentro de campo. A gente percebe claramente uma motivação. Melhor ainda, o time do Icasa, ele já consegue alternar mais as jogadas. O que antes era apenas pelo lado direito, ultimamente tem sido também aqui pelo lado esquerdo. A ponto, inclusive, de você acabar segurando mais o Retrô no seu campo de defesa, que ultimamente ele não conseguiu mais passar do meio campo. E principalmente essas jogadas mais perigosas aqui pelo setor esquerdo do Retrô, elas desapareceram completamente. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM. Em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Olha o Retrô chegando, bateu ali. Bateu o Gustavo Hermel, bola pelo alto, só tiro de meta em favor da equipe do Icasa. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero, conosco também Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular ou seu novo smartphone está na Fox. Também conosco Cariri da Sorte, tem R$60 mil no prêmio principal do próximo domingo para você no quarto sorteio do Cariri da Sorte. Aqui jogo parado, falta marcada para o time do Icasa no seu campo de defesa.
36 minutos do primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. 0 para o Icasa, 0 também para o time do Retrô. Jogo dos melhores. A placar, apesar né, do jogo ainda tá de 0-0. O Retrô perdeu um pênalti, mas ainda bem que perdeu, né? Tá faltando agora o gol do nosso Verdão do Cariri. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. De segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes, que é o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Bola pelo meio, trabalha a jogada deles pelo time de casa, passa bem pelo primeiro, vem a marcação, chegou brigando por ela Gelson, melhor ainda para Denis, vai dominando, vai fazendo fila ali pelo setor direito, mas aí faltou o pé direito agora, ele que é canhoto, mesmo assim brigou por ela, depois paralisou o árbitro, marcando a falta. Torcedor do Verdão não gostou dessa marcação não, hein, Aloysio? Gostou porque a falta favorece a equipe do Retrô, falta ali em cima do Mike, portanto, falta no campo defensivo para a equipe pernambucana, segue 0-0 no placar, informou o Motopeças Padre Cícero. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação, eu disse. Alfa Vidros Vidraçaria, no bairro Lagoa Seca. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. WhatsApp 999-93-30-31. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Também conosco na transmissão do Timaço da Vale FM. Vamos a mais um torcedor, 98819-9999. Mande também a sua mensagem. Um abraço, Marco. Estou escutando aqui o Futebol Show do Timaço. Eu, meu amigo vigilante Gilberto e seu filho Clóvis, soldado do raio, ouvindo aqui de perto da Unimed, Cariri. Grande Cláudio Macedo, um abraço pra você, Claudinho, obrigado pela companhia. 0-0 é o placar do jogo. Vem outra vez o time do Retrô, tenta a jogada na peça ofensiva com Gustavo Hermel, bate pro gol, ela foi pra fora. O time do Retrô, Demonte, ele tem 2 pontas, o Serafim pela direita, o Hermel pela esquerda. Os caras são habilidosos, viu, Demonte? Eles tentam abrir muito a zaga do time alviverde. Mas também quando o assunto é jogar pelo meio, tem quem também chegue ali como elemento surpresa e batendo bem no gol. A grande sorte do time do Icasa é que eles não estão acertando o alvo. Se você for observar, nesse primeiro tempo, chutes que passaram longe do gol do Flaismar foram muitos. Bolas que subiram em demasia. Então, graças a Deus que a pontaria do Retrô não está boa, porque eles estão chegando e estão chutando, viu, Marco Valério? É verdade, o time do Retrô é um time que joga e deixa jogar. Por isso que o jogo é tão agradável até agora aqui na Arena Romeirão. Falta pro Verdão do Cariri para a cobrança. Rony vai levantar a bola da grande área. Autorizado pelo árbitro, fez o levantamento para a boca do gol. Chegou tirando a zaga do time do Retrô. Escanteio pro Verdão aqui pela esquerda, Luísio. Mas o desvio é escanteio para a equipe do Icasa, vai Paulo Vitor para a cobrança. Aproveitar aqui para mandar um alô pro Valdeir Santana, pro seu pai Edival, pros seus amigos José Nogueira, Rodrigo Rogério e Alain, todo mundo ligado aqui na Vava. Levantamento vai ser feito na grande área, escanteio, cruzamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, chegou tirando parcialmente a zaga do time do Retrô, insistiu ainda ali o Denis, lançou a bola na grande área, aí vai o Leandro pelo alto, melhor para o goleiro Jean do time do Retrô. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. Para você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Chegamos à marca agora do tempo do jogo, em nome de Ares Motos. O tempo de jogo em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil.
Conferindo para você 41 minutos deste primeiro tempo, 41 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, que tem R$60 mil no prêmio principal do próximo domingo. E esta semana só custa R$5 o seu Cariri da Sorte. E Casa 0, Retrô também 0. Ó, tá acabando o jogo lá no Maracanã e o Vasco vai vencendo o Cruzeiro pela Série B pelo placar de 1-0. A informação para a Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. 99,9 Todo mundo ligado no timaço na Vale FM, oferecimento Unimed Cariri. Olha só, JF, anota aí, Fabiano da Pastelaria Dois Irmãos, em Pernambuco, R$100 pro gol da vitória do Icasa. E o Cleiton Galvão, R$50, tá bom? Um dá 100, o outro dá 50, vai anotando aí. Aqui tem falta boa pro Icasa. Para a cobrança, Rony vai levantar a bola da grande área, placar de 0-0. Icasa que é o gol do finalzinho, levantou para a boca do gol, chegou tentando ali o zagueiro do Icasa, o Léo, a bola sai pela linha de fundo, escanteio pro Verdão do Cariri, que continua pressionando, Aloysio. Continua na pressão e dessa vez foi o Franklin Mascote quem colocou a bola para fora. Escanteio, mais uma vez, Paulo Vitor, aqui pelo lado canhoto da equipe casiana, Marco. Manda aqui um grande abraço pro querido amigo J. Arnaldo. Já eu ouço o seu áudio, tá bom? No intervalo, levantamento feito pra boca do gol, bola de cabeça, tirando a zaga do time do Retrô. O Icasa continua na pressão. Vem outra vez o time do Icasa. Aaron faz o passe, entrega a bola para Paulo Vitor, lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada agora, bateu, bateu, explodiu ali na zaga. Mais um escanteio, novamente pro Verdão do Cariri, Aloysio. Novamente pro Verdão, a bola bateu no Gelson, foi pra fora, Paulo Vitor, camisa 8 na cobrança. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Arena Dom Vicente, que tem escolinha de futebol do professor Careca. Alô, professor Careca, Arena Dom Vicente. Conosco também Gênesis Solar, levantamento feito na grande área, cruzamento para a boca do gol, cortou de cabeça ali o zagueirão do time do Retrô. A bola sobra pela ponta esquerda, volta outra vez em favor do time do Icasa. Paulo Vitor domina, toca a bola, deixa a bola dominada agora para o jogador que é o Aaron, tentou espaço pro cruzamento, sassaricou pra lá, pra cá, vem a marcação, ele toca a bola para Paulo Vitor, volta outra vez o time de Casa, atrapalha a jogada pelo meio, bateu de longe o Elton, goleiro Jean fez a defesa, caiu esquisito, mas acabou pegando ali a bola, hein, Aloysio? Conseguiu a defesa no chute do Elton de longa distância no canto esquerdo, o goleiro Jean foi lá pra ficar com a bola, segue 0-0 no placar aqui da Arena Romeirão, informou o Baleia Burger. Em nome também de Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185. Na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta na Ótica Veja Bem. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com o Luciano. Ligue para 981-2379-56. Eu falei, Gênesis Energia Solar. 43 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Agora o time do Retrô que toma a jogada ali, chega duro a zaga do Verdão, através do Rony, o árbitro já paralisa, marca falta pro time do Retrô, time vice-campeão do futebol pernambucano. Aqui Vale FM 99,9, lembrando nosso canal no YouTube, você acessa lá, inscreve-se, ativa as notificações, participa da enquete. Rádio Vale FM 99 oficial é o nosso canal no YouTube, acompanhe também por lá as nossas transmissões. Bola pelo meio, tentou uma jogada, o time de Casa vem tirando de qualquer maneira ali, um dos volantes do Verdão, Paulo Vitor, bota a bola para a linha lateral. Lateral agora em favor do time do Retrô, lá do outro lado, vai o Mike para a cobrança. 0 para o Icasa, 0 também para o time do Retrô, vice-campeão pernambucano. É o Campeonato Brasileiro Série D que você acompanha aqui no nosso timaço da Vale FM. Bola pela ponta esquerda, bota para correr ali o Aaron, a bola acaba saindo. Então, ela é meio atrapalhado esse Aaron, né, meu querido Aloysio Milano? Pois é, ele até tentou, né, teve a boa vontade, mas a bola foi pra fora, lateral que favorece a equipe do Retrô, e teremos apenas mais um minutinho de acréscimo. Portanto, Marco, vamos até os 46. Estamos com 45, vamos a mais 60 segundos para terminar aqui a primeira etapa, mas faz uma falta tremenda o Jairinho, né, que não reuniu condição do jogo para esta partida. O Aaron tá tentando o que pode aqui, mas tá complicado.
Obrigado também pro camisa 19. Bola tocada pelo meio, trabalha a bola o time do Retrô, levantamento na canhota pra ninguém. Seria ali pro jogador Pedro Costa, bola sai, lateral do campo de defesa em favor do time do Icasa. Vai terminar a primeira etapa, placar de 0-0. Bola com o Elton, trabalha a bola pelo Verdão do Cariri. Já tem intervalo, show com João Filho. Os comentários de Demonte Ertenório aqui na Vale FM. Oferecimento Daniel Victor, seu corretor de imóveis. Na hora de comprar casa, terreno, ligue pro homem. 996151864. Aqui fim de papo na primeira etapa. 0 para o Icasa, 0 também para o Retrô de Pernambuco pela Série D do Campeonato Brasileiro. Eu volto já para o segundo tempo, porque agora vem aí o intervalo show do Timaço da Vale FM com o grande João Filho. Fala, JF! É isso, acabou o primeiro tempo lá na Arena Romeirão. Por enquanto, tudo como começou. Isso é bem novinho, viu? 0 para o time do Icasa, 0 também para o Retrô. Esse jogo é pelo Campeonato Brasileiro da Série D, na sua 9ª rodada. Mandar abraços aqui, pessoal que tá com a gente. Um abraço pra Ledir, do Barril 0 Grau. Valeu, um abraço aí pra Ledir. Muito obrigado pela sintonia. O pessoal também tá interagindo com a gente. O nosso querido Alexandre, rapaz. O Alexandre, que é torcedor do Icasa, da Icasa Shop, mandou um áudio pra gente. Vamos tocar teu áudio no segundo tempo, tá bom, Alexandre? Grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência, querido. Forte abraço pra você. O pessoal tá por aqui também. Deixa-me ver, um abraço aqui pra o Messias. Valeu, Messias. Um abraço, obrigado pela sintonia. Bom, tem gol na Série A do Brasileirão, é gol do Goiás. O Ceará vencia por 1-0, mas o Goiás empatou agora a reta final. 1 para o Goiás, 1 também para o Ceará. O jogo ainda não terminou e o São Paulo vai vencendo o América Mineiro pelo placar de 1-0. Bom, daqui a pouco, 18 horas, tem Coritiba e Palmeiras. O campeonato vai seguir também às 19 horas com o Fortaleza, o jogo do Fortaleza contra o Atlético do Paraná. Amanhã o encerramento da rodada com o jogo do Botafogo diante da equipe do Avaí de Santa Catarina. Eu falo também da Série B do Campeonato Brasileiro, tá acabando lá no Maracanã. O Vasco vai derrotando o Cruzeiro, 1-0 para o Vasco, é o placar por enquanto da partida. O time do Vasco tá no G4 da Série B, é o terceiro colocado com 24 pontos, vai chegando a 24 pontos. O Cruzeiro, mesmo com a derrota, não sai da liderança, tá com 28 pontos a Raposa Mineira. O Bahia é o segundo colocado com 25 e também tem o Sport Recife, que fecha o G4, é o quarto colocado com 18 pontos. Eu dou um pulinho agora na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, o jogo em andamento, tá acabando a partida. O Afogados vai sendo derrotado pelo Souza da Paraíba. O Souza vai vencendo pelo placar de 1-0. A classificação atualizada, por enquanto o time do Retrô com esse empate vai chegando a 21 pontos. O Souza vai assumindo a segunda posição com 17 pontos. 17 pontos vai chegando o time do Souza. O Afogados tem 14, tá na terceira posição. O América de Natal tem 14, tá na quarta posição. O Icasa vai assumindo a quinta posição. Passa o time do São Paulo Cristal, que empatou ontem com a América de Natal. O Icasa vai chegando a 12 pontos. Tomara que vença, né? Tomara que o Verdão vença e possa retornar ao G4. O time do São Paulo Cristal agora é o quinto colocado. O time do Globo é o sexto colocado com 5 pontos. E o Crato é o último colocado, mais uma vez dando vexame, com apenas 4 pontos a tabela de classificação. O representante aqui da região do Cariri. 17 horas 49 minutos na Grande Juazeiro. Paradinha rápida, o Timaço volta já com muito mais pra você. O Cariri vai parar. Prepare-se para um show surreal com o fenômeno das paradas musicais do Brasil. Vem aí, Matuê em Juazeiro. Põe no ar, minha beat quer voar. Domingo, 19 de junho, no Verdes Vales Praia Par. O fenômeno do trap vai invadir o Cariri. Vendas online, efolia.com.br e nos postos físicos. Farmácia Gentil Crato, Ótica Grey, JR Conceito, no Shopping La Plaza, Posto Yuri, do Paredão, Posto Palmeiral, Crato. Matuê, em Juazeiro, 19 de junho, vai ser incrível.
Toda vez que assume o volante, você faz isso do seu jeito. Então aumente sua renda enquanto dirija com o InDriver, do seu jeito. Escolha os passageiros e pedidos de viagem mais convenientes para você. Baixe o aplicativo InDriver e aumente sua renda do seu jeito. Agora o Cariri vai parar. Por que, Elizabeth? Está chegando o podcast multimídia. Informação, política, polêmica, celebridades e muito humor. O mais novo projeto da Vale FM tem a cara do caririense, com a credibilidade que você já conhece. Eu, Elizabeth Monteiro. E eu, Emanuel Oliveira, te encontramos todas as quartas-feiras a partir das 8 da noite na 99.9 Vale FM. Patrocínio Adriana Semijoias Perpétuas, Academia Fitness Exclusive, Casa do Eletricista Home Center, Cevisa, Centro de Excelência em Visão, Doutora Natália Couto, Cirurgia Plástica da Face, Fácil Solução Visual, Medimagem Cariri, Ortovital, Dentistas Especializados, Óticas Santa Clara, OK Locações e Especiale Revestimentos. Já estamos de volta, são 17 horas mais 52 minutos. Tem mais uma gratificação aqui em caso de vitória do Verdão do Cariri. O jogador que fizer o gol é do Paulista dos Temperos, acrescenta mais R$30 para quem marcar o gol da vitória. Tá certo, então um abraço aí para o Paulista dos Temperos. Obrigado pelo carinho da sintonia. Nosso amigo Gilvan de Cazuza também tá escutando o Timaço. Valeu, Gilvan, grande abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Bom, deixa-me ver quem tá por aqui na audiência do Timaço da Vale FM. Mas antes de a gente mandar mais abraços, eu quero ouvir Demonte Tenório aqui no futebol da Vale FM. Pois é, o primeiro tempo foi embora, 0 para o Icasa, 0 para o time do Retrô. É hora de opinião. E opinião aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM com meu querido Demonte Tenório. Ô, meu querido Demonte, gostou do futebol apresentado pelo Icasa? O goleiro Flaismar acabou defendendo um pênalti. A situação poderia estar mais preocupante, né? Se o Retrô tivesse feito o gol, mas isso não aconteceu. O primeiro tempo já se foi. O Leandro Campos o que pode fazer de melhor aí para o Verdão voltar e confirmar essa vitória e voltar para o G4, Demonte? Grande abraço para você. Boa tarde, João Filho. Quase boa noite, né, filho? Quando você coloca o pênalti como a possibilidade do diferencial, eu até que concordo, né? Porque o Flaismar, inclusive, foi muito bem na bola. Mas assim, não é o reflexo puro, vamos dizer assim, do que foi o primeiro tempo. Sim. E considere você, João Filho, que se esse primeiro tempo tivesse terminado com a vitória do Retrô, seria um resultado extremamente injusto. Há alguns elementos que eu acho até que o torcedor do Icasa, aquele dentro de um comportamento mais pessimista que chegou hoje à tarde, do que é hoje esse Retrô. E o que poderia acontecer e o que ele viu nesse primeiro tempo, eu acho que com certeza ele fez um repensar da ideia. Eu vou tentar justificar o que eu estou te dizendo, João Filho. O Retrô chegou aqui vamos dizer, numa condição de vice-campeão pernambucano. É a única equipe invicta nesse grupo 3 da competição. Ele traz consigo ainda como handicap também o fato de ter metido 3-0 no time do Icasa, uma equipe bem montada, a melhor campanha até então da Série D do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, você via o time do Icasa que andou tendo algum tipo de comportamento nos seus últimos jogos que terminou por irritar o torcedor. Saiu o técnico, veio um novo, o Leandro Campos, e até a possibilidade de ter sido muito pouco o tempo para que ele pudesse arrumar a casa, para que ele pudesse dar o sentido dentro daquilo que se pretende para o time alviverde. Mas olha, se você considerar isso que eu estou te dizendo,
quem é o Retrô, como era o Icasa, e o pouco tempo e as mudanças, e se você considerar o comportamento do que a gente viu aqui nesses primeiros 45 minutos, eu acho que eu não estaria cometendo nenhum exagero em dizer que foi um dos melhores primeiros tempos do time do Icasa. Porque eu vi aqui oportunidades outras em que o time do Icasa abria o placar e se tornava um time acovardado dentro de campo. Voltava para a defesa, aceitava o adversário e ficava sofrendo. Quando ele conseguia a vitória por 1-0, menos mal. Foi assim contra o Globo, que hoje é um vice-lanterna. O Globo foi assim contra o Crato também, 1-0 apenas, que hoje é o lanterna. Foi uma outra vitória contra 1-0 também, com extrema dificuldade. Jogos aqui que ele poderia ter conseguido um resultado favorável, ele acabou se acovardando e cedendo empates, ou seja... Ele empatou com Afogados em casa, né, Demotier? Pois não? Ele empatou com Afogados também em casa, né, lá na Arena Pernambuco. É, a outra vitória de 1-0, que foram 3, né, por 1-0, Crato, Globo e São Paulo Cristal. Exatamente. Que foi uma vitória... de todas, a mais difícil, porque o São Paulo tem uma boa equipe, foi para cima, tentou, mas assim, você não pode, de maneira alguma, abrir o placar, ter a possibilidade de controlar o jogo, pelo menos, e você se acovardar, você ceder espaços para o adversário, deixá-lo jogar. Então, quando você coloca essa realidade, sabe, você vai entender o que eu estou tentando dizer aqui para os nossos ouvintes a partir do momento em que você está diante da melhor equipe de toda a Série D do Campeonato Brasileiro. Ô, Demotier. É o vice-campeão pernambucano, João Filho. E nos confrontos contra o São Paulo Cristal, um foi 4-1 pro Retrô e o outro foi 3-0, viu? E tem um detalhe, eu tive a oportunidade de ver os 2 jogos finais do Campeonato Pernambucano contra o Náutico. Eu confesso a você, honesto e sinceramente falando, que foi um título injusto. O Retrô, esse time aqui, ele goleou o Sport, ele venceu o Santa Cruz, ele ganhou do Náutico na fase inicial da competição, ele bateu todos os grandes lá do futebol pernambucano e fez uma campanha extraordinária para no final enfrentar o Náutico. Primeiro jogo ele venceu por 1-0. Segundo jogo, ele aceitou o adversário, aceitou o sofrimento, deu margem para o azar, o Náutico foi lá, fez 1-0, a decisão foi para os pênaltis e aí, meu amigo, acabou dando o Náutico, mas um resultado injusto. É mais uma razão que eu coloco aqui, no sentido de o torcedor, ele está satisfeito, imagino eu, com o que ele viu em termos de primeiro tempo. Primeiro, atitude, entrega, determinação, encorajamento. Você se vê diante de uma bem montada equipe do Retrô e você não se entregar, você não tem um jogador agudo dentro de campo como o Jairinho, que eu concordo com o Marco Valério, faz falta. Da maneira como o Retrô deixa jogar, esse Jairinho estaria dando um tremendo calor e ele ainda leva consigo, sabe, um diferencial que o Jairinho, ele levanta esse torcedor do Icasa, ele motiva o torcedor do Icasa, de certa forma que ele faz falta. Ele cairia muito bem aqui no lugar onde está o Eron, no sentido de não permitir que o time do Retrô ficasse bem à vontade por esse setor. E ficou, pelo menos a marca dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, quando o Icasa resolveu alternar mais a jogada. O Leandro Campos, ele me parece que lançou um olhar por aqui, dizendo, olha, se eu colocar alguém nas costas ali do lateral direito, Pedro Costa, que é um cara
que ele não só marca bem, como avança e leva o time para cima, com a ajuda do próprio Gustavo aqui por esse setor, ora o próprio Matheus também auxiliando. Se eu começar a alternar mais as jogadas por lá com o Heron, colocando nas costas do Pedro Costa, talvez o time do Retrô repense essa possibilidade. Porque ele estabeleceu um corredor por esse setor, tirando proveito, sabe de quê? De um bull que estava muito acanhado. Precisou de um reforço ali do César Sampaio para não complicar a situação. E olha que a jogada do pênalti foi exatamente uma escapada do Pedro Costa por esse setor direito, a bola no que chegou na área, o pênalti marcado, e aí o diferencial no Flaismar, que fez uma extraordinária defesa, garantindo o placar de 0-0. Então, eu acho, sabe, João Filho, que eu não estaria exagerando se eu disser aqui que já dá para ver o dedo do técnico Leandro Campos nesse time do Icasa, a partir, primeiro, de um trabalho automotivacional. A gente percebe isso na determinação e na garra dos jogadores. E um reposicionamento do time do Icasa. De forma que ele deixou uma boa impressão para o primeiro tempo e a gente espera que aquilo que ele projetou no tempo inicial, ele possa, quem sabe Deus, concretizar na etapa complementar, João Filho. Valeu então, Debotier. Vem aí o segundo tempo. Um abraço, meu querido Gilvante Cazuza. Oferece mais 100 reais pro jogador do Verdão que fizer o gol da vitória. O oferecimento aí do querido amigo Gilvante Cazuza. Tá de volta ele, o campeoníssimo de audiência. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, rolando pro segundo tempo de casa contra o Retrô. 99,9. Vamos em frente, boa sorte pro Verdão do Cariri também nessa segunda etapa. Começa o segundo tempo de 0 para o Icasa, 0 também pro time do Retrô. Você acompanha aqui no nosso timaço da Vale FM. Bola tocada no campo de defesa pelo time pernambucano com Sandoval. Ele toca a bola pro goleiro Jean. Volta a bola para Sandoval. Vem descendo, camisa de número 26. Novamente aciona o goleiro do Retrô aqui do campo de defesa. Parece até goleiro linha de futsal. Vem tocando a bola aqui no sistema defensivo. Estamos juntos na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Bola tocada agora do campo de defesa, perto do Icasa, na saída de bola. O zagueirão ali mais uma vez vai acionando o goleiro. Agora foi o Renan Dutra. Volta a bola para Jean. Jean aqui quase que no meio campo. Marco. Ele toca a bola pelo setor canhoto aqui no campo de defesa agora. Deixa a bola com o Pedro Costa. Volta pro Jean. Fala, João Filho. A turma que tá com a gente no canal da Vale FM no YouTube, João Carlos, a Ruth Matias, o Paulo Gledson, o David Oliveira Barbosa, a Gabriele, o Antônio Bento, o William Santos, o José Ferreira e também o Gildásio Furtado. Grande abraço. Grande abraço, obrigado pela companhia, pessoal do nosso canal Rádio Vale FM 99 oficial no YouTube. Faz a defesa, a bola sobra pela ponta direita, cruzamento feito para a boca do gol, levantamento vem tirando outra vez a zaga do time do Icasa, a bola sai do outro lado, lateral aqui, a de número 2. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Grande abraço pra você. Começou agora o segundo tempo com a narração de Marco Valério. Por enquanto, Icasa e Retrô de Pernambuco empatam em 0-0. É o placar da partida na Arena Romeirão. Esse jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro da Série D na sua 9ª rodada. 9ª apresentação do Icasa no campeonato. Vai, Marco! A bola vem tocada pelo meio, atrapalha a bola, o time de Icasa com gol, faz boa jogada, falta em cima dele. Na chegada do zagueiro Renan Dutra, do time do Retrô, pintou cartão, hein, Aloysio? E se pintou Madeireira, Beira Rio na informação, cartão amarelo para o Renan Dutra, que já tinha amarelo, Marco, portanto ele está expulso do jogo, o zagueiro da equipe do Retrô, de camisa número expulso da partida, já havia levado cartão amarelo no primeiro tempo, Marco.
É verdade. Na primeira etapa, eu me lembro bem, o Renan recebeu o cartão amarelo. Foi o segundo agora. Time do Retrô vai terminar o jogo com 10 jogadores. É uma boa notícia para o torcedor do Icasa. E tem falta pro Verdão, Rony para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, tudo isso graças à jogada do Bull, que saiu fazendo fila ali na defesa do time do Retrô. É falta boa pro time do Verdão, e casa com 11 atletas, o time do Retrô agora com 10. Levantamento feito para a boca do gol, cruzamento, a bola passa por todo mundo, só tiro de meta. Retrô com 1 a menos agora, Demonti. E eu espero que a história hoje seja contada diferente, porque das 3 vezes que o Icasa ganhou por 1-0, foi com um jogador a mais dentro de campo, mas sofreu, viu, Marco? E hoje ele possa tirar o melhor proveito dessa situação e que venha a campo a inteligência do Leandro Campos, viu? Aqui Timaço na Vale FM 99,9, oferecimento Matacom, material de construção, Matacom Home Center, que o Cariri aprovou, na rua Doutor Mauro Sampaio, da Lagoa Seca. Conosco também, Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha, Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Vem o Icasa para o ataque. Bom, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, 99,9. Tá rolando o segundo tempo. Icasa e Retrô 0-0. O Retrô tá com um jogador a menos. Oportunidade agora pro Verdão tentar se aproveitar desta situação, Marco. É verdade, João Filho, tudo isso na marca de 4 minutos do segundo tempo. 4 minutos da segunda etapa, placar de 0-0 para você ligado no Timaço da Vale. Vem o Verdão para o ataque, bola tocada com César Sampaio. Ele toca a bola pelo meio para o Elton, volta novamente com César Sampaio. Começa tudo de novo aqui na linha divisória do gramado. Vem a bola tocada com um dos volantes do Verdão, que é o Elton. Movimenta, toca a bola, seria pro Elton, para ninguém, a bola sai, só tiro de meta do Retrô. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo para você, são 18h08, 18h08, aqui na Arena Romeirão. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. 5 minutos e meio deste segundo tempo, 5 minutos e 30 na segunda etapa aqui na Arena Juazeiro. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo pra você, 0 Icasa, 0 pro Retrô. Bom, jogo encerrado pela Série A, o Goiás empatou com o Ceará 1-1, o São Paulo venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0. A informação para a Madeireira Beira Rio. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você. Este é o plano. Também para a Ipioca, marca de mais antigo do Brasil. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Bola favorece o time do Retrô. Levantamento ali. Brigou pela posse de bola, vai insistindo ali com Pedro Cardoso, brigou por ela, a bola vai sobrando, vez o time Alviverde Juazeirense, deixa a bola dominada com Elton, domina a bola pelo time do Icasa, bateu de longe pra ninguém. O Icasa tem agora prioridade numérica, Demonti, mas não pode trabalhar a bola dessa forma, né? E principalmente quando ele tem opções, e o exemplo, ele poderia, olhando aqui pelo seu lado ter uma situação mais confortável. O jogador também, o próprio Buck se deslocava pelo outro lado, enfim, arriscar um chute aí dá uma ideia de desespero. E Icasa pode cadenciar melhor a partida, tem um jogador a mais e tem a posse de bola. É a primeira vez que o Retrô se larga para o ataque. A bola vem tocada pelo
Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, 99,9. A bola segue rolando. É segundo tempo, Icasa e Retrô pelo Campeonato Brasileiro da Série D. 0-0 por enquanto é o placar da partida. Bom, no outro jogo do grupo do Icasa, o time do Souza venceu. O Souza venceu a equipe do Afogados lá em Pernambuco. 1-0 para o Souza da Paraíba foi o placar da partida. Esse resultado na tabela de classificação, o Icasa hoje é o quinto colocado com 12 pontos e uma vitória leva o Verdão de volta ao G4 no seu grupo. Marco. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço e parcelando no cheque no cartão, ramagem, couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro. Você vai ter que chegar aqui na cabine, viu? É o jeito, grande Aloísio. Vem pra cá, grande Aloísio. Tiro de meta vai ser cobrado em favor do time do Retrô. Já lançamento feito, em casa retoma a bola. Levantamento pela direita, a bola vem trabalhada ali com camisa de número 11. Deixa o time do Icasa para o ataque. O Denis toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada agora. Vem buscando ali o Rony, entrega a bola no setor de meio campo. Começa tudo de novo, Verdão aqui no campo de defesa. Vira o jogo, bola com o jogador que é Léo. Zagueirão, camisa de número 15 no time do Icasa. Avança para o campo de ataque, deixa a bola trabalhada para Bull, volta pelo meio, a bola vem dominada agora em favor do time do Verdão do Cariri, vem a bola trabalhada pelo time Alviverde de Juazeirense, leva a bola aqui pelo setor direito, deixa a bola dominada, levantou para a boca do gol, cruzamento na tentativa do Leandro Cearense, brigou Denis, vem tirando a zaga do time do Retrô, recuperação do Charles, ele toca a bola pelo meio, deixa novamente a bola movimentada pela ponta esquerda em favor do Bucando com Gustavo Hermel, domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio para Charles, dominou, o Mike também brigou por ela, vem a zaga do Icasa, afastando o Gabriel, tocando bola pelo meio, deixando a bola trabalhada, o Icasa retoma a bola com Paulo Virto, domina a bola pelo time do Icasa, faz o passe pela direita, 0-0 o placar do jogo, pra você ligado na Vale FM, novamente o Verdão vem para o ataque, bola com Paulo Vitor, dominou, vem a marcação, ele tenta a jogada, prende, toca, a bola mais atrás, começa tudo de novo o time do Verdão com Elton, vira o jogo pela ponta esquerda, o Icasa tenta achar o espaço na defesa do time do Retrô, volta a bola pelo meio com César Sampaio, entregando bola, boa jogada para o Paulo Vitor, novamente, César Sampaio tentava a jogada, vem tirando a defesa. Afasta ali o sistema defensivo do time do Retrô. O Icasa tenta colocar pressão no jogo. Produtos Panebom, pão nosso, também conosco no Timaço da Vale. E massa para pastel Tasquinha. Bola dominada, desce outra vez o time do Icasa. Levantamento feito pela direita com Rony. Toca a bola no campo e ataque ainda. Bola vem ali, trabalhada mais uma vez em favor do Icasa com Elton. Começa tudo de novo aqui atrás com os zagueirões do time do Icasa. Levantamento feito pela ponta esquerda para Bull, volta a bola pela a bola dominada com o vem trazendo outra vez o time do Icasa para o ataque. Levantamento feito aqui no setor da entrada da grande área. O Elton vai a zaga, a bola vai sobrando. Agora em favor do time do Retrô, já parado ali o lance em favor do time pernambucano. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. 18h15 na terra do Padre Cícero. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. 11 minutos da segunda etapa, 11 minutos do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte para você, eu confirmo, 0 para o Icasa, 0 também para o time do Retrô. Ó, Série A do Campeonato Brasileiro o jogo tá em andamento, o Coritiba vai empatando com Palmeiras 0-0, a informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, vamos juntos pra você, alô galera do Icasa, pra cima deles Verdão do Cariri, futebol show do Timaço, oferecimento de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move, vem outra vez o time do Icasa para ataque, bola tocada pela ponta esquerda, trabalha jogado o time do Verdão com o Elton, levanta a bola na frente agora pro Aaron, que errou mais uma. O árbitro paralisa, porque além de errar o passe, ele também fez falta.
Como é agoniado esse camisa 19 do time do Icasa, hein, Demontier Tenório? É da maneira como o Denis começou, mas ele depois deu nada. Eu estou observando o Leandro como um instrumento, assim, um fator de busca de um equilíbrio maior no time do Icasa, né? Ele se apresenta mais para o jogo, diferentemente de jogos anteriores. Ele tem procurado ser um jogador mais efetivo nesse time do Icasa e de maneira tal que tem buscado ser também alguém que possa dar uma contribuição. Está muito preso ali a marcação na frente. Exatamente aí onde faz falta um jogador que possa dar profundidade, velocidade e abrir mais, porque o Retrô, Marco Valério, está completamente fechado no seu campo de defesa, viu? Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM, a rádio que é tudo o que você quer. Em nome de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Aquele atendimento espetacular na Churrascaria Mão de Vaca. Também conosco, Ótica Veja Bem. Veja bem, você também na Ótica Veja Bem. O Icasa vai tocando bola no campo de defesa com Gabriel, domina a bola, ali faz o toque, solta a bola para Bull pela ponta esquerda, recebe bola o Bull, mais atrás deixa a bola com Léo, novamente a bola dominada. O Icasa vem tocando bola no campo de defesa. 0-0 placar do jogo. Torcedor do Icasa na expectativa de uma vitória no Verdão do Cariri. O Icasa pressiona. Levantamento feito pela canhota, o time do Retrô todo fechadinho, agora com 10 jogadores. Ali o Bull tentava o cruzamento, vem o corte do Pedro Costa, então é lateral para o Icasa. Bola tocada na grande área, tentativa de jogada, o árbitro já está parando, marcando pênalti. É pênalti a favor do time do Icasa, numa jogada ali na entrada da grande canhoto, marcada a falta, é pênalti pro Verdão do Cariri. É isso mesmo, mas tá meio confusa essa marcação, Aloísio. Jogadores de casa comemoraram, depois ali abriram os braços. O que é que tá marcando ali o confuso árbitro da partida? O atleta da equipe icasiana, Marco, tá caído em cima da linha, então a gente fica na dúvida se ele realmente marcou pênalti ou falta fora da área ali, né? E ficam ali os jogadores do Icasa também, os do Retrô em cima do árbitro. Mas antes, Marco, vamos aqui com as substituições. Primeiro na equipe do Retrô, saiu com a 10 o Hadley para a entrada do 14 Lucas Silva. Saiu Hadley com a 10 para a entrada do 14 Lucas Silva, substituição na equipe do Retrô. E no Icasa saiu com a camisa de número 5 o Elton para a entrada do Júnior Mandacaru com a camisa de número 21. Sai o 5, entra o 21. Mandacaru em campo pela equipe do Icasa, informou Atacom, o home center que o Caribe aprovou. Daqui a pouco eu quero ouvir o Demontier Tenório, porque o treinador do Icasa, ele tirou um volante para colocar um centroavante, que é o Júnior Mandacaru, um jogador de muita força, e não teve pênalti mesmo não, apesar da torcida, dos jogadores, do narrador aqui também comemorar. Nem falta foi. Mas ele deu a favor do Retrô, rapaz. Falta em favor da equipe pernambucana, vai ali para a bola o goleiro Jean, da equipe do Retrô, inclusive já recolocando a bola em movimento. Só um detalhe, Marco Valério, mais R$100 para quem fizer o gol da vitória do Icasa. Oferecimento do Cícero Relojoeiro, mais R$100, JF coloca aí na conta pro jogador que fizer o gol da vitória da equipe icasiana. Então já vamos para Vale FM, oferecimento Espaço Verde. Fala, João Filho. Já vamos para 430. Estava em 330 com um 100 do Gilvan de Cazuza, com mais 100 do Cícero, R$430. 0 para o Icasa, 0 também para o time do Retrô, para você ligado no timaço da Vale FM. Levantamento feito pela ponta direita, trabalha o time pernambucano, tentativa de jogada ali do Lucas Silva. Lucas Silva que entrou agora no segundo tempo, bola para o Matheus Serafim, é falta marcada, falta anotada ali a favor do time do Retrô, que vai para a cobrança da falta pelo setor direito. Não tem pressa nenhuma ali o Pedro Costa para a cobrança, mas como sempre vai deixando para o Charles. E os dois
dois zagueiros, né? O Renan, aliás, o Sandoval e o Lucas, que entrou agora no segundo tempo, vão lá para a grande área. Levantamento vai ser feito, placar de 0-0. É pro time do Retrô, vai autorizar o árbitro da partida, placar de 0-0. Tudo isso na marca de 17 minutos do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série D, você ouve na Vale FM. Levantamento na grande área, cortou o Leandro pelo time de casa, bola sobra fora da grande área, vai ficando com o Denis, tentou uma jogada, marcação da zaga, tocou nela ali o Matheus Serafim, então é lateral em favor do time do Icasa no campo de defesa, lateral já cobrado, bola pelo meio, bola vem tocada pelo time do Verdão do Cariri, César Sampaio recebe, lança a bola pela canhota, vem outra vez o time de casa para a peça ofensiva, toque de bola com Ellen, volta pelo setor de meio campo, novamente bola com Bull, domina, começa tudo de novo aqui, o time do Icasa aqui atrás, novamente com o jogador que é César Sampaio, movimenta, toca a bola na frente, abriu jogada pela ponta esquerda, tentou outra vez o time de casa, recebeu Paulo Vitor, camisa 8 do Verdão, ele domina a marcação do Gelson, a distância, toca a bola mais atrás, o time de casa tenta encontrar espaços na defesa do Retrô, que está muito bem fechada, levantamento pela direita, tentou o Rony, melhor para o Mike, o árbitro já marca ali uma irregularidade, Demontier Tenório, o Icasa vem com essa superioridade numérica desde os 3 minutos, estamos com 18, ou seja, passaram-se 15 minutos e até agora o Icasa não conseguiu aproveitar essa maior quantidade de jogadores em campo, Demontier. Mas ele tem mais a posse de bola. O time do Retrô tá muito retraído, né? Eu acho que ficou meio baqueado e assustado com o time do Icasa. O Icasa se largou para frente, ocupou o campo adversário, mas precisa trabalhar melhor a bola. E outro detalhe, sem afobação. Esse gol ele pode e deve sair dentro da maior naturalidade. Agora, há necessidade urgente de se trabalhar melhor a bola, porque o Icasa tem a posse da bola, tem o campo a seu favor, tem um adversário retraído, falta só o gol. E isso, pelo que a gente vê, é questão de momento, viu, Marco? Tá legal, opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. O Icasa tenta pela canhota, vê a marcação, bola tocada pelo setor direito com o Gustavo Hermel, brigou por ela sai, lateral em favor do time do Retrô, lá do outro lado, já 2 alterações serão processadas no time pernambucano. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca, tem história, beba com juízo, conosco também, Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Amanhã cedinho tem Jornal Nova Manhã, comece o dia bem informado às 6 da manhã aqui na Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 18h23, vem o time do Retrô para o ataque, bola com Gustavo Hermel, cruzamento, goleiro do Icasa espalma, chega tirando o Paulo Vitor, eu confirmo para você, 18h23 aqui, Arena Romeirão, Aris Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Segundo tempo de partida, 20 minutos da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, tem 60 mil no prêmio principal do próximo domingo, 80 mil na premiação total. Icasa e Retrô 0-0. Tem gol na Série A, Dudu marcou e o Palmeiras faz 1-0 do Coritiba pelo Brasileirão. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9. Icasa chegando perigosamente, a batida pro gol, Mandacaru bateu pra fora. E que chance, perdeu camisa de número 18 do Icasa. Uma grande oportunidade, Júnior Mandacaru, que na realidade é 21. Botou lá no alto, hein, Aloysio? Jogou lá no alto, Júnior Mandacaru, uma excelente oportunidade ali do atacante da equipe do Icasa, que entrou agora há pouco, não deu, a bola foi muito longe, passou por cima do gol do Jean. É só tiro de meta para a equipe do Retrô, 0-0 é o placar do jogo. Numa informação para Ramagem Couros, acompanha a tendência da moda. E as alterações do time do Retrô vão acontecer agora aqui na Arena Romeirão. Você confere tudo no timaço da
Vale FM. Oferecimento Churrascaria Bom de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, também para produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, e massa para pastel Tasquinha. Conosco também Ótica Veja Bem. Veja bem você também na Ótica Veja Bem. O Bicasa vem mais uma vez para o ataque, bola com o Leandro Cearense, escapuliu a bola ali do Denis, brigou pela posse de bola, vem tirando a defesa. Gol aonde, João Filho? Era gol, mas foi anulado. Segue o Gil, segue você, Marco. Era? Mas de quem era esse gol? Diga aí. Era um gol na Série C, mas acabou sendo anulado, do ABC de Natal. Ah, era, mas não foi, né, João Filho? Não foi. Um abraço aqui, Marco, rapidinho para o Rominho, seu garoto Rômulo Antônio, escutando a gente. Um abraço também para Tico da Buchada, para sua esposa. Obrigado pela audiência de todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Teve mudança no time do Retrô, Aloysio. Saiu com a camisa 11 Gustavo Hermel para a entrada do 25 Giva. Saiu com a 11 Hermel para a entrada do 25 Giva. Substituição em nome de Atacom Home Center, que o Caribe aprovou. 0-0 teimoso aqui na Arena Romeirão. Outra vez o time de casa atrapalha a bola pela canhota. Boa jogada, bola pro time do Verdão. Vai tentar o cruzamento, tenta achar espaço pro levantamento da grande área. Brigou pela posse de bola. Tirou ali a zaga de qualquer maneira. Vem cortando Pedro Costa. Ele toca a bola pela direita pelo time do Retrô. Chutão na bola agora. Tenta a transição rápida aqui pela canhota. Marcação ali do Rony. Ganha bem pelo time do Verdão. Torcedor gosta. Ante a presença ali do camisa de número 23. Dá uma conferida aí, meu querido Aloysio. Esse 23 que entrou aí no time do Retrô. Breno é o nome dele? Certo. Isso mesmo, Breno, camisa de número 23. Aqui timaço da Vale FM. Em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. Olha o time de casa tentando com toda a categoria. Ali o zagueirão recua pro goleiro Jean do time do Retrô de Pernambuco. Já eu quero ouvir a opinião de Demonte Tenório, porque o gol do Verdão não sai. O Icasa tenta, mas tem dificuldades para penetrar ali na defesa do time do Retrô. E tem que ter cuidado, porque apesar de ter um jogador a menos, esse time do Retrô é perigoso. A bola tocada pelo meio com o Breno, tentou a jogada, levantamento feito na peça ofensiva, chega ali a marcação, vem tirando a zaga com o Gabriel de qualquer maneira, distribui jogada, toca a bola para Rony, caiu ali, não teve domínio, a bola sai, então é lateral, vai ali o camisa de número 5, Charles, muito bom jogador do time do Retrô, ali pedindo tranquilidade aos seus companheiros para tentar ganhar tempo, afinal de contas, diante do que a gente está vendo no jogo, pro Retrô, o empate seria aqui um bom resultado. Mas o Verdão tem que tentar a vitória. Mike para a cobrança, arremesso lateral aqui pelo setor canhoto, campo de ataque. Placar de 0-0 para você ligado na Vale FM. Quase 25 do segundo tempo. A bola vem tocar. Toque do jogador que é o Brendo, brigou por ela, vem tirando o sistema defensivo com o Rony, toca a bola com o Denis, tentou o tênis ali, o árbitro deu falta, ficou reclamando o jogador do Icasa. Fala, João Filho. Nosso amigo Val, lá de Val da Pizza, jogador do Verdão que fizer o gol da vitória, vai comer hoje uma pizza especial, preparada lá pelo nosso amigo Val, tá bom, Marco? Grande Val, um abraço, obrigado também pela companhia. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho no Colégio Compasso. Conosco também Comercial ZN, autorizada. Steel é a concessionária Steel para toda a região do Cariri. Produtos, motosserras com qualidade você encontra na Comercial ZN, Avenida Padre Cícero 2370. Falta boa pro time do Verdão e o Leandro ali tá sentindo, hein, Aloysio Vilar? Ele ficou caído ali, reclamando bastante. A gente lembra que o Leandro Cearense ficou inclusive de fora de alguns trabalhos durante essa semana por conta de um desconforto na panturrilha. Foi a campo mesmo assim, falta em cima dele, sentiu, mas segue do jogo, vai pra cobrança o camisa de número 2, Rony.
Mandar aqui um abraço pro nosso querido amigo Popó, grande Popó, torcedor do Icasa e do Corinthians, tá ouvindo a gente. O Galego das Baterias também tá ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, todo mundo acompanhou a transmissão Jogo do Icasa. Só tá faltando o gol do Verdão. Em nome de Daniel Victor, seu corretor de imóveis. Falta pro Icasa, prepara-se para a cobrança. Partiu para a cobrança, bateu de longe, bateu mal ali o Rony. A bola sobra na grande área ali, chega tirando a defesa. Gelson tira a bola pelo time do Retrô de Pernambuco. Vê a passagem do lateral que é o Pedro Costa. Brigou por ela, chega ali a disputa de jogada. O árbitro já paralisa, marca falta pro time do Retrô. Demontier, o tempo vai passando, hein? 27 minutos do segundo tempo. E aquele gol natural do Icasa que você pede até agora não aconteceu. Mas se você observar e lançar até um olhar no primeiro tempo, você vai encontrar que o Retrô teve uma oportunidade na marca dos 10 minutos com o Gelson de longe e o pênalti desperdiçado. Neste segundo tempo, e principalmente após a expulsão, olha o Icasa. O Icasa vem outra vez pro ataque, bola com Leandro, cearense, dominou, abriu, jogada pela ponta direita, deixa a bola dominada com Denis, limpou, bateu pro gol, na trave! Bola na trave do Verdão! Num chutaço do Denis! Oh, bola danada que não entra, Luísio Vilar. Tá difícil de entrar, Marco. O Leandro Cearense deixou pro Denis, que vinha passando aqui pela meia direita, na canhota. O Denis mandou na trave direita do goleiro Jean. Segue o jogo, 0-0, informou Alain Martelinho de Ouro. Aumenta o volume, o torcedor do Icasa nas arquibancadas. Na Romeirão. Denis domina, abriu jogada, faz o passe na grande área, abriu jogada para Bull pela ponta esquerda, domina a bola pelo time do Verdão, do Cariri. Volta outra vez, a bola dominada, o Icasa tentou a jogada. Vem a bola pelo meio, levantamento agora pelo setor direito, o campo de ataque para Rony, trabalha a bola na grande área, manda Caru e Leandro pedindo bola na grande área, 2 centroavantes, agora tem o time do Icasa e o gol do Verdão não sai, abriu jogada. Olha o Icasa tentando, levantamento, boa bola para Bull tentou, bateu pro gol, espalma! Tá com a gota esse Jean também, hein? Pegando tudo até agora, Luísio. Pegando tudo. Tentativa do Bull lá pela esquerda, chute cruzado, tava esperto o goleiro Jean, botou a bola pra fora, escanteio na cobrança, Rony com a 2, marcou. Torcedor do Icasa, solta a voz aqui na Arena Romeirão. Torcedor incentiva. Escanteio pro Verdão, torcedor do Icasa de pé. Levantamento da grande área, a hora do gol do Verdão. Leandro dominou, cruzou pra boca do gol. Chega a defesa tirando. Bola com Gabriel. O Icasa permanece no ataque. Bull domina a bola pelo Verdão. Abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe. Domina a bola pelo Alviveira de Juazeirense. Bola com Paulo Vitor. Tentou bater de longe. Espalma o goleiro. Chega tirando a zaga. Sandoval bota a bola para lateral. É pressão total do Verdão. O Icasa tem a chance de marcar o gol da vitória agora. A bola vem tocada com César Sampaio. Outra vez o time do Verdão vem para o campo de ataque. Trabalha a bola com Paulo Vitor. Toca a bola do setor do meio campo com Gabriel. Abriu jogada pela ponta direita. Deixa a bola dominada agora. Novamente o Icasa tenta. Bola fica dominada com o Verdão. Abriu jogada. Vem agora o Denis. Marcação ali do Charles. Domina, passa bem pelo primeiro, também pelo segundo. Ele fica ali preso na marcação agora do jogador que é o Breno do time do Retrô. Volta a bola para Paulo Vitor. Icasa tenta a marcação do gol da vitória. Dominou, tocou o Leandro. Saiu fraquinha agora a bola. E o goleiro Jean aproveita para cair, para ganhar tempo, né, Luísio? É, aquela velha cera ele vai fazer. Depois da tentativa do Leandro Cearense de fazer uma bicicleta, o goleiro fez a defesa, ficou caído. O Jean pela equipe do Retrô. Aproveitar aqui para mandar um abraço, Marco, pro Fernando Gomes e também pro Jussival, além do Luiz Carlos e também o Luiz da Cagesse, todos ligados aí no timaço da Vale FM. Meu querido amigo Ivan dos produtos Panebom Pão Nosso, aquele abraço também, Galego do Novo Juazeiro, Serjão ligado com a gente, obrigado pela companhia. Você me chamou já faz um tempinho, João Filho, fala aí. Pois é, o jogador do Verdão que fizer o gol da vitória vai botar dinheiro do bolso, vai ficar de bucho cheio. Já tem a pizza do Val e tinha que dar puxada disso. Eu vou dar uma puxada também, o jogador que fizer o gol, pode confirmar.
Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Você está cansado aí de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com o Luciano pelo 981237956. Eu falei da Gênesis Solar, também com apoio da Arena Dom Vicente, Society, futevôlei, bar, petiscaria, escolinha do professor Careca. Entra em contato com o pessoal da Arena Dom Vicente, 98194-2484. O jogo tá parado. Goleiro Jean ali aproveita para ganhar muito tempo. Teve também alteração no time do Retrô, né, Aloysio? Marco, até agora os atletas do Retrô não entraram, né? Tem 2 ali à beira do gramado, mas ninguém entrou em campo até agora. Até o assistente ali apagou a placa, né? Isso, inclusive um dos jogadores está voltando pro banco. Essa alteração. Um abraço para você que está no nosso canal no YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial, grande Germano acompanhando também aí com todo esse trabalho espetacular do nosso canal do YouTube. Jogo do Guarani também, mais cedo com Delton Sá, uma pena o Guarani ter perdido o jogo pro Horizonte. E agora o Icasa vai empatando 0-0 com o time do Retrô, mas pressionando muito. Parece que tá tudo ok ali com o goleiro Jean. Acho que tem mais uma cera ali, né, para ganhar tempo, já que a pressão do Icasa é muito grande. Agora, o árbitro da partida, que é o Helder Brasileiro Aquino de Alagoas, tem que dar muito acréscimo para compensar toda essa cera, além das várias alterações processadas pelo time do Retrô, que vai colocar mais 2 em jogo. Será a 4ª e a 5ª alteração do time pernambucano. Aqui o time do Icasa vai tocando bola no campo de defesa com o zagueirão Gabriel. Marcação ali à distância do Breno do time do Retrô. Ele domina a bola no campo de defesa, acaba ganhando o arremesso lateral aqui no sistema defensivo. 33 minutos do segundo tempo, 33 da segunda etapa. Placar de 0 para o Icasa, 0 também para o time do Retrô. Ó, JF, vamos colocar aí o ouvinte para participar da transmissão do Timaço da Vale FM. Boa noite, Marco Valério. Belíssima transmissão, viu? 1-0 pro Verdão do Cariri. Quem tá falando é Francivaldo, mototaxista, que mora aqui na Vila São Francisco. Valeu, Francivaldo, obrigado pelas informações, pela participação também do nosso Timaço da Vale FM. Fala, João Filho. Aumenta a gratificação, nosso querido Alexandre, que é irmão do Val, mais R$100 pro jogador do Verdão que fizer o gol da vitória. Alexandre, que é torcedor do Verdão. Tá faltando só o gol agora, né? Porque a gratificação tá boa. Vem o Elon pelo time de casa, cruzamento, Jean. Sai pra praticar a defesa. 2 mudanças no time do Retrô de Pernambuco, Aloysio. Isso, Marcos. Saiu com a camisa 9, né? O Franklin Mascote para a entrada do 21 Alencar. 21 Alencar em campo, portanto, pela equipe do Retrô. Quem também entrou por ali foi o Otávio, com a camisa de número 17. E quem saiu foi o Gelson, com a camisa de número 8. Essas são as alterações, portanto, na equipe do Retrô. Tá legal a informação chegando para você no Timaço da Vale FM, em nome de Atacom Material de Construção, no bairro Lagoa Seca. A melhor opção para você, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Olha o time do Retrô descendo perigosamente, camisa de número 17, Otávio. Entrou agora, lança a bola pela ponta direita para ninguém. A bola sai, só tiro de meta em favor do time do Icasa. Verdão do Cariri que tem pressa. Aqui Timaço da Vale FM também no oferecimento de Churrascaria Bom de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri. Hotel Amuarama em Fortaleza e Ramagem Couros. Alô, meu amigo Hélio, um grande abraço, obrigado também pela companhia. Vem o Verdão pro ataque. Bola tocada pela ponta direita, tentou a jogada, camisa de número 2, Rony. Perde a posse de bola, melhor para o Mike pelo time do Retrô. Marcação também ali, mais uma vez chegando o Mandacaru. Bola tocada pela linha lateral, lateral que favorece o Icasa, não chegou a sair não. A bola fica com o Paulo Vitor. Ele toca a bola pelo meio, vem outra vez o time de casa por campo de ataque, rola a bola pelo meio, bola trabalhada agora com o
Paulo Vitor devolve bola no campo de defesa. O time de casa toca a bola, tenta achar espaço para marcar o seu gol. Tá fechadinho o time do Retrô de Pernambuco. Tá aqui nas cordas, né? Como se fosse uma partida de boxe, né? Uma luta de boxe. Tá nas cordas o time do Retrô, mas vai se defendendo bem até agora. A bola tocada pelo time de casa pela ponta direita. Chegou o Rony para tentar o cruzamento. Levantou para a boca do gol. Tira a defesa com Charles. Escanteio pro Verdão pela direita, Luísio. Cruzamento pela direita. O Charles estava esperto. Colocou a bola para fora. Escanteio favorece a equipe do Icasa. Tá por ali o Denis, também o Rony chegando para fazer a cobrança do escanteio pela equipe do Verdão. Escanteio pro Verdão, vai pra cobrança, Rony. Tudo isso pra você numa informação de Espaço Verde. Você de bem com a natureza. Também Ingazeiras Construções. Alô, meu amigo Marcelão, aquele abraço. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri também. Cruzamento, tirou mais uma vez o Jean. Esse Jean fechou o gol até agora no time do Retrô. O Icasa era pra estar ganhando o jogo, é muito mais time. Escanteio pro time do Icasa. Vai para a cobrança então, prepara-se para a cobrança. Rony vai levantar a bola da grande área. 37 do segundo tempo. Cruzamento para a boca do gol. Quem sabe agora chegou a batida. A bola foi para fora. Só tiro de meta. Foi o Marquinhos que entrou, não é isso, Aloysio? Isso, o Marquinhos está em campo, viu, Marco Valério, com a camisa de número 13. O Marquinhos que é lateral direito da equipe do Icasa. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Também conosco, Ótica Veja Bem, porque na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185, ao lado da Praça Padre Cícero. Olha o Retrô chegando, bola com Otávio, bate pro gol, bateu pra fora. Deixa eu ver agora o Demontier Tenório. Que é aquela coisa, né, Montiel? O tempo vai passando. Daqui a pouco vamos chegar nos 45. Já estamos com 37, né, Montiel? Eu não sei se você recorda, eu estava falando quando houve a interrupção em decorrência do que a gente poderia considerar um bombardeio do time do Icasa. Com o Madacaru aos 23... com o Denis na trave aos 25, com o Bu aos 26, o Paulo Vitor aos 28, e isso dá um diagnóstico mais perfeito de que o time do Retrô é amplamente retraído, sofrendo e aceitando o Icasa, viu, Marco? Opinião de Demontier Tenório no timaço da Vale FM. Haja coração, meu amigo pelado. 0-0 o placar do jogo. Em nome de Novo Rio Veículos, 38 agora do segundo tempo. O golzinho difícil desse time do Icasa. Levantamento pela direita, tenta pressionar no jogo o time do Verdão do Cariri. Bola tocada ali pelo jogador que é o Rony. Tocou mal, brigou pela posse de bola. Chegou ali tirando o sistema defensivo. Leandro brigando muito. A bola sombra pela ponta esquerda. Com Breno, vem o contra-golpe agora do time do Retrô, tem que ter muito cuidado. Otávio passou também, bola tocada pela ponta direita, ali não tem ninguém. Então a bola fica tranquila para o time do Icasa no seu campo de defesa. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Pois não, Aloysio? Só confirmando a substituição, quem deixou o campo foi o Eron, com a camisa 19 para a entrada do Marquinhos. Saiu 19 para a entrada do 13, Marquinhos na equipe do Icasa. Uma informação para a Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria. Preço, qualidade e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Olha o Icasa tentando mais uma vez. Levantamento da canhota com o Bull. Pertinho dele tem o Marquinhos. Ele vai avançando lentamente pelo time do Icasa. Todos os 10 jogadores do time do... em posicionamento de marcação no campo de defesa. Levantamento pela canhota, chegou tirando mais uma vez a zaga. Veio o Otávio, brigou por ela, marcação dali do time do Icasa agora. A bola vai sobrando, absoluto do jogo do Icasa. Só falta o gol pro Verdão do Paulo Vitor. Domina a bola pelo Verdão, distribui jogada, toca a bola pelo meio, vem outra vez pelo campo de ataque. Lançamento feito pela ponta direita. Volta a bola, o Icasa tenta com Paulo Vitor. É um exercício de paciência também pro torcedor do Icasa. Bola com Bull, começa tudo de novo, Icasa aqui no campo de defesa. Baleia, quer o melhor hambúrguer. Alô, Baleia Hambúrguer, aquele abraço também. E Pioca, marca de cachaça mais ouvida, mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Icasa
ataque, escanteio pro Verdão. Denis na cobrança, Luísio. Após um cruzamento que veio pela esquerda, Mike da equipe do Retrô colocou a bola pra fora, escanteio na cobrança, o camisa de número 11, Denis. Já cobrado o escanteio, vem outra vez o time de casa para o ataque, cruzamento para o banco do gol, toca de cabeça, gol! É do Icasa! De cabeça o zagueirão Léo, cruzamento que veio da direita, ele cabeceou forte no alto, não deu pro goleiro do Retrô. Ô Jean, vai buscar essa lá dentro, camisa de número 15, Léo, abre o placar pro time do Verdão, água mole, pedra dura, explosão do torcedor alviverde, Aloysio. Tanto bate até que fura, Marco Valério, após cruzamento da direita, o Léo, zagueirão de cabeça esperto, colocou no canto esquerdo do goleiro Jean, que não teve o que fazer. Agora é pra valer, o Icasa tem um, Retrô não tem nada. 42 minutos do segundo tempo, o Icasa faz 1-0. Agendinha do futebol show do Timaço na Vale, o Verdão está voltando a vencer do campeonato, meu querido João Filho. Esse é o 7º gol que marca o Icasa no Campeonato Brasileiro, é o 3º gol que marca o Retrô, resultado que coloca o Verdão de volta no G4 do grupo 3 da Série D, Marco. Uma vitória fundamental pro time do Verdão do Cariri. Agora tem que segurar o resultado no finalzinho, porque tem escanteio pro time do Retrô. 43 minutos e 30 no segundo tempo. O Icasa vence por 1-0. Gol do zagueirão Léo de cabeça. Cruzamento feito pra boca do gol. Toque de cabeça. A bola foi pra fora. E o Flaismar já tinha ficado do lance, hein? E agora desabou o goleiro do Icasa também. Torcedor do Icasa não se aguenta nas arquibancadas da Arena Romeirão. O Verdão vence pelo placar de 1-0. O Icasa que processou uma alteração, Aloysio. Isso, foi embora o Leandro Cearense com a 9 para a entrada do Jonathan, que é volante, com a 17. Sai Leandro Cearense com a 9, entra Jonathan com a 17. Mais uma do Leandro Campos, informou Atacom. Demontier Tenório, Leandro Campos fecha mais o Icasa agora para garantir essa vitória. Tá certo o técnico do Icasa? E deixa a melhor impressão, sem dúvida alguma. Sabe por quê? Ele praticamente não teve o tempo de trabalhar. Muito mais a motivação. E eu tenho a certeza que o torcedor do time do Icasa, ele já fica diante de uma outra perspectiva. Sabe de quê? Ao ver uma postura diferenciada. Porque o time do Icasa tem sido até aqui um time guerreiro, com uma nova determinação dentro de campo, e é claro que isso, quem sabe, a partir de um reposicionamento dentro de campo, porque as peças são as mesmas, e um trabalho motivacional, ele conseguiu o que bem pretendia no início de trabalho, né, Marco? Tá certo, Demontier Tenório, opinião aqui com credibilidade no Timaço da Vale FM. Em nome de Alfa Vidros, vidraçaria também para Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. E eu lembro, na hora de comprar casa, terreno, fazer um bom negócio imobiliário, fale com Daniel Victor, ligue para 996 15 18 64. Conosco também, Arena Dom Vicente. O Icasa vence pelo placar de 1-0 para você ligado no Timaço da Vale FM, 44 minutos do segundo tempo. Vem a bola tocada pela ponta direita. Vem dominando então Denis. Importantíssimo no jogo de hoje. Ele toca a bola para Jonathan. Jonathan aqui no campo de defesa. Solta a bola para o Léo. O herói da vitória até agora. Toca César Sampaio novamente para Jonathan. De longe, bola para o goleirão Flaismar. Olha, Flaismar, tira essa bola daí, Flaismar. Lança a bola pelo meio. Olha o time do Retrô chegando a batida de longe. Ela foi para fora. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 18 horas e 48 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Anis Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D.
Tempo regulamentar esgotado. 45 do segundo tempo, 45 da segunda etapa. Pra você ligado no Timaço. Mais 5. No placar do Cariri da Sorte. Eu confirmo pra você. Icasa 1, Retrô 0. O jogo foi para o intervalo e o Palmeiras, por enquanto, vence o Coritiba pelo placar de 1-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos até 50, já disse o Malumísio. Levantamento feito para boca do gol, tentativa do Retrô, toque de cabeça ali do zagueirão. A bola vai saindo, só tiro de meta pro Verdão do Cariri, Malumísio. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos, a Vale FM. E o Icasa volta a vencer depois de 4 jogos. O Verdão não perdeu para ninguém jogando aqui na Arena Romeirão, hein, Demonte? E não está vencendo um adversário qualquer e derrubando o único invicto, né, Marco Valério? Retrô, antes da rodada começar, era o time de melhor campanha de todos na Série D do Brasileiro, de todos os grupos. E o Icasa tá ganhando desse grande adversário. Tudo bem, o jogo não terminou ainda, mas até aqui é uma vitória maiúscula do Verdão do Cariri. Agora tem que segurar, hein? Que o Retrô se manda todo pro campo de ataque. Tem cobrança de falta agora. E olha que 47 minutos do segundo tempo. E olha que o desconto deve ser grande por causa da cera do goleiro. 5 minutos. Já, né? 5 minutos, vamos até 50. Levantamento vai ser feito na grande área para a cobrança, então. O jogador Charles, número 5 do time do Retrô, Charles, vai levantar a bola da grande área. Autoriza o árbitro, o torcedor do Icasa vai vaiando, vai fazendo a sua parte. Levantamento feito para a boca do gol, levantamento, cruzamento, tirou ali a zaga. Chegava o atacante do time do Retrô, a bola acaba saindo, favorece o Verdão no campo de defesa. Cansado de pagar contas absurdas? Energia Gênesis Solar é a solução. Ligue e fale com o Luciano. Ligue para 981-2379-56. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, e a Tacom Home Center. O Home Center Cariri aprovou. Aqui pelo Mel já estamos chegando na marca deste segundo tempo com 48:30. Escanteio para o time do Retrô, hein, Aloísio? Do Retrô lá pelo lado esquerdo, vai com a camisa de número 5, Charles, para cobrança. Autorizado pelo árbitro da partida, Charles vai levantar a bola na grande área. Olha o frisson da galera do Icasa, som ambiente da Vale FM para você. Bola disputada pelo setor aqui no campo de defesa para o time do Verdão. É mais um escanteio. Lateral para o time do Retrô. Vai o Mike para a cobrança. Autorizado pelo árbitro da partida, 49, vamos até 50. Cruzamento para a boca do gol, chegou tirando ali a zaga de qualquer maneira com César Sampaio. O goleiro do Retrô tá no ataque praticamente. Levantamento, chega ali brigando pela ponta de bola. Ela vai sobrando, César Sampaio toca na bola. Abriu jogada pela ponta esquerda, o Icasa tenta ali jogar do contra-ataque. Veio o time do Verdão, vai pintar o gol, bateu para fora. Sem goleiro, em Aloísio Vilar. Era o Júnior Mandacaru quem tentava colocar por sobre o goleiro que estava adiantado. Não deu certo, foi pra fora. Tiro de meta e lá vem o Retrô, Marco. É finalzinho de partida, falta 1 minuto. Cruzamento pra boca do gol, tirou Marquinhos, complementa Gabriel. Terminou! Torcedor do Icasa comemora aqui na Arena Romeirão. Termina o jogo aqui na Arena Romeirão. 1 pro Icasa, gol de Léo de cabeça. 0 pro time do Retrô. Uma grande vitória do Verdão. E você que tá aí embaixo está conferindo a festa do torcedor do Icasa, hein, Aloísio Vilar?
É verdade, Marco Valério. Que festa bonita faz o torcedor do Icasa. Porque cai o invicto. Pode estar com um pequeno problema. Vamos lá, Luísio. Muito dizia que caiu o invicto, caiu o time que era considerado imbatível até agora no grupo do Icasa, a equipe do Retrô, muito qualificada, mostrou isso na primeira partida, quando venceu o Icasa por 3-0 lá em São Lourenço da Mata, hoje da mesma forma, mas teve uma expulsão. O Rony tá saindo por aqui, lateral da equipe do Icasa, que vitória importante, hein, Rony? Boa noite. Boa noite, Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? Como eu costumo dizer, falando particular, eu tinha tudo para dar errado e Deus fez que tudo dê certo. E o grupo todo tá de parabéns, a torcida principalmente tá de parabéns, que a gente vem aí 4 jogos sem vencer aí, mas a torcida esteve aqui, nos apoiou, então todo mundo, o grupo de parabéns aí. E como eu dei assistência aí, eu quero dedicar para minha família, para minha esposa que tá longe, mas é importante. Dia dos Namorados. Com certeza. Vamos comemorar. Valeu então, Rony, obrigado. Tá aí as palavras do lateral direito da equipe do Icasa conversando conosco aqui no Timaço da Vale FM, meu querido Marco Valério. Os demais atletas do Icasa vão saindo vagarosamente, foram ali agradecer ao apoio do torcedor que veio até a Arena Romeirão e acompanhou essa grande vitória. O Leandro Cearense está por aqui, deixando o campo. Leandro, que vitória, que redenção pro Icasa. Verdade, uma semana difícil, não, nós vem de um dia difícil, mas igual a gente falou, velho, vamos nós jogadores, própria comissão e a diretoria agora falou que vai se juntar com a gente, e eu falei aqui dentro de casa, com essa torcida, é muito difícil bater a gente, e agora fora de casa contra o Souza, buscar ponto fora, que dentro de casa aqui, igual eu falei, é muito difícil ganhar da gente. Obrigado, Leandro, parabéns pela vitória, tá aí o camisa 9 do Icasa, e a gente vai aqui conversar com o autor do gol do Icasa, o zagueiro Léo. Um gol que faz aí toda a diferença, hein, Léo? Derruba o invicto do grupo, a equipe do Retrô, e deixa o Icasa cheio de moral, né? Graças a Deus, né? Desde a chegada do professor, a gente vem trabalhando forte, né? E a gente sabia da capacidade, né? Desde o primeiro jogo da derrota lá. Mas Deus me abençoou de fazer esse gol aí. Mas todo o grupo tá de parabéns, agora dá sequência no campeonato. Parabéns, Léo. Obrigado pela tua participação aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Vamos lá, seguindo aqui, passeando pelos jogadores do Icasa, Paulo Vitor. Que vitória importante, que 3 pontos significativos pro Icasa, né? Boa noite. Cara, é sensacional, cara. A gente tava precisando desses pontos mais do que nunca, cara. Pra gente mostrar que a gente não veio aqui passear não, a gente veio fazer história no Icasa. Se Deus quiser, daqui pra frente vai ser assim. Deus tá abençoando, se Deus quiser. Obrigado, Paulo Vitor. Tá aí as palavras do meio da equipe do Icasa, conversando com a gente aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. E a gente vai dar uma chegadinha aqui no Denis. Ô, Denis, depois de tantos problemas internos, acabou que o Icasa conseguiu uma vitória que seria uma redenção, vamos dizer assim, né? Boa noite. Cara, todo mundo viu a luta, todo mundo viu a entrega. Alegria imensa, cara. É gostoso, é um sentimento bom. A gente sabe o que a gente passa dia a dia. A gente sabe das dificuldades. Nosso grupo é um grupo de guerreiro. Todo mundo lutou, todo mundo trabalha intenso. Todo mundo sabe dos desafios que a gente tem pela frente. Pode ter certeza, uma palavra que eu deixo aqui é fé, esperança. Todo jogo que tiver aqui, a gente precisa do apoio do torcedor. E quando depender de nós, pode ter certeza que nós vamos levar esse time lá em cima, irmão. Parabéns, Denis. Obrigado pela participação. Tá aí, atacante da equipe do Icasa, feliz da vida. Não é pra menos, né, Marco Valério? Depois de 4 jogos sem vencer, a equipe do Icasa consegue uma vitória importantíssima. Bate o líder do grupo 3, que era a equipe até agora imbatível, invicta, e vai subindo na tabela de classificação. E claro, deixando o Icasa muito mais motivado para os próximos compromissos que serão fora de casa. Volto com você, campeoníssimo de audiência. Tá legal, meu querido Aloysio Vilar, torcedor do Icasa, saindo feliz da vida aqui da Arena Romeirão. Um abraço pro subtenente Jairo, também pro subtenente Mota em Altaneira, acompanhando a transmissão do Timaço da Vale FM. Um abraço pro meu querido amigo Galego dos Picolés, gente da melhor qualidade. Um abraço pra você, meu amigo Galego, muitas felicidades. Olha só, gente, o Icasa quebrou a invencibilidade do Retrô
que era o grande bambambam do Campeonato Brasileiro até agora, time que até o início dessa rodada tinha a melhor campanha de todos os participantes da Série D, dos 8 jogos até então, tinha ganho 6 partidas, muitos até de goleada, muitas partidas de goleada, mas hoje aqui na Arena Romeirão, no Caldeirão do Icasa, o Verdão do Cariri conseguiu esta grande vitória, esse grande resultado, e quem está aqui feliz da vida também, né, Montier? É o nosso querido Doutor Giovanni, vice-prefeito de Juazeiro do Norte, feliz aí, abraço pro Bernardo também, para todo o pessoal. Doutor Giovanni, que vitória do Verdão, Doutor Giovanni. A gente viu, Marcos Valério, a gente que não entende muito de futebol, mas que aos olhos vivos viu que no segundo tempo o Icasa ficou o tempo todo, teve uma bola na trave, uma que o goleiro defendeu no ângulo e vários cruzamentos. E nesse cruzamento que o lateral fez foi uma linda cabeçada. Realmente o Icasa procurou, se teve um time que procurou jogar o segundo tempo, esse foi o Icasa e tá de parabéns. Tá certo, doutor Giovanni, batendo papo conosco também nessa transmissão da Rádio Vale FM. Ô meu querido JF, agora como ficou a classificação? Porque com a vitória de hoje, o Icasa retoma a sua posição no grupo de classificação, no G4 do grupo 3, João Filho. E só um detalhe com relação à campanha do Retrô, Marco, antes de começar o jogo do Retrô, o Motoclube, que é do grupo 2, já tinha a melhor campanha, 21 pontos do total, porque o Motoclube venceu ontem o Fluminense do Piauí e com isso acabou ficando na frente do Retrô, apenas com a diferença de 1 ponto. Então vamos lá, a classificação do grupo 3, o Retrô permanece na liderança com 20 pontos, o Souza é o vice-líder com 17, o time do Afogados é o terceiro colocado com 14 pontos, o Icasa está de volta ao G4, é o quarto colocado também com 14 pontos, a quinta posição é do América de Natal também com 14, o sexto colocado é o São Paulo Cristal com 11 pontos, o time do Globo é o penúltimo colocado, sétimo colocado com 5 pontos e o Crato tá lá embaixo, é o último colocado, somou apenas 4 pontos ganhos, a classificação atualizada do grupo 3 da Série D, Marco. E lembrando que o próximo jogo do Icasa é exatamente contra o Souza, jogo duríssimo também, mas olha, depois do que eu vi aqui hoje, o Icasa bem superior, ganhando e jogando bem. Ganhando e jogando bem. O novo técnico do Icasa provou em uma semana de trabalho que dá para ganhar jogando um bom futebol. Inclusive o meio-campo do Icasa foi superior hoje ao meio-campo do time do Retrô, o que prova realmente que melhor trabalhado o elenco icasiano pode render mais dentro desta competição. Bom, mas agora a gente vai ouvir a opinião do nosso querido Demontier Tenório. Caiu aqui a invencibilidade do grande Retrô de Pernambuco, que fez realmente uma campanha, faz até agora uma campanha espetacular. Só que jogando aqui na Arena Romeirão, contra esse Icasa motivado, com essa torcida espetacular, a história é outra e o jogo contou isso, né, Montier Tenório? Contou, e com todas as letras do alfabeto. Indiscutivelmente, foi uma vitória da personalidade, da garra, da determinação. Eu fiz aqui no intervalo uma referência bem expressa ao que se imaginava desse Icasa no momento de troca de treinador diante de um time que aqui chegava com 3-0 enfiados no Icasa quando jogou em seus domínios, trazendo a marca do vice-campeão pernambucano, trazendo consigo a invencibilidade e o respeito de ser exatamente a melhor equipe de toda a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro tempo ele já dava uma demonstração de que o time do Icasa era uma outra equipe, no que pese apenas uma semana de trabalho. Tão pouco tempo, é verdade, eu concordo. A se imaginar que não dá para você fazer
de valor em relação ao que você tem em mãos. E o Leandro Campos sabe disso. Mas ele teve no primeiro momento, e eu até ouvi uma entrevista, de certa forma longa, dentro da programação esportiva da Vale FM, que nas suas palavras ele deixava muito claro, entre linhas, que o primeiro esforço seria no sentido de buscar uma remotivação do seu grupo. Me parece, Marco, que ele conseguiu isso. Porque a gente viu na garra de um Rony, a gente viu isso claramente na tentativa de instrumentalização do jogo do Leandro, um cara diferente dentro de campo, saindo para buscar a bola e não só esperando como era nas jornadas anteriores. Eu temi pela ausência do Airinho, que era um instrumento do Icasa. Eu, de certa forma, vibrei com o Rony, que ele foi muito propositivo e ele já o era. Ele foi muito mais do que antes. O Flaismar, que na sua estreia, ele foi de certa forma inseguro e causou uma certa preocupação. Foi preponderante para essa vitória do Icasa a partir da defesa do pênalti, porque quem sabe, com apenas 21 minutos, a coisa poderia ganhar uma conotação diferenciada. Porque ia ter que refazer todos os seus propósitos, mas as mãos salvadoras do Flaismar, elas responderam no momento em que o time do Icasa mais precisou. Então, se você partir do Flaismar e chegar ao ataque do time alviverde com o Leandro, você percebeu uma cara diferente. Até jogadores, de certa forma limitados, como esse Aaron, eles foram melhores na média geral do que a gente viu anteriormente. Em termos de quê? De doação, de determinação. E isso aí tem, com certeza, o trabalho motivacional que se procurou dar aos jogadores. Por isso que o time do Icasa foi um time de personalidade. Eu fiz uma referência aqui, Marco, e você vai lembrar bem, que o Icasa venceu 3 jogos por 1-0, todos 3 com um jogador a mais dentro de campo, e em todos eles sofreu. Sofreu para o Globo, que é uma equipe fraca. Sofreu para o Crato, que hoje é o lanterna da competição. Sofreu contra o São Paulo Cristal. Hoje, a 4ª vitória do Icasa por 1-0, com um jogador a mais dentro de campo, mas com um time diferenciado, que é o Retrô. E o Icasa não sofreu. O Icasa foi propositivo. O Icasa foi um time para cima do adversário. Encurralou o time qualificado que é do Retrô. Então, diferentemente das situações anteriores, o Icasa foi aguerrido. Ele já era melhor dentro de campo, ele tinha posse da bola, faltava aqui e ali a tranquilidade. Com um jogador a mais dentro de campo, aí o Leandro soube trabalhar a melhor maneira de buscar um Icasa numa efetividade maior. Por isso que o Retrô ficou completamente encurralado e, sem dúvidas alguma, ali tem também o dedo do treinador. Por isso, Marco, que eu não tenho a menor dúvida que o torcedor do Icasa, ele sai muito animado com o que viu do seu time dentro de campo. Porquanto, uma outra cara, uma outra postura, porque aqui não tivemos um adversário qualquer, tivemos um adversário qualificado. E eu disse, o Icasa domina o jogo, tem a posse de bola, encurrala o adversário, e esse gol ele sai da forma mais natural possível, sem um sentido de pressa,
né? Sem aquela coisa desesperada que o Icasa demonstrou em alguns momentos. E isso aconteceu. No que pese já no apagar das luzes, mas o que importa é o gol, é a vitória. Então a gente viu uma cara diferenciada nesse time do Icasa, isso é animador. No início do trabalho, uma vitória que ela dá um reforço maior a essa motivação que tanto precisa o time alviverde e que o Icasa, Marco, ele possa levar essa mesma vontade para a Paraíba, porque se ele conseguir repetir essa atuação aqui, eu não tenho a menor dúvida de que ele consegue um bom resultado contra a equipe do Souza, Marco. Tá legal, opinião final de Demontier Tenório, analisando essa vitória espetacular do Icasa 1-0 contra o time do Retrô aqui na Arena Romeirão. Já já o destaque final também do Aloysio Vilar, pra gente fechar o trabalho de reportagem. Antes o João Filho e os principais destaques do futebol pelo Brasil, que você destacaria também aqui ao final da nossa transmissão, JF. Bom, hoje à tarde pela Série B do Campeonato Brasileiro, um duelo de Série A, mas foi pela Série B. O Vasco venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0, Maracanã lotado, festa muito bonita da torcida do Vasco. Começou agora Tombense e CSA pela Série B 0-0. Pela Série A do Brasileirão, Marco, Goiás e Ceará foi 1-1. O São Paulo venceu o América Mineiro por 1-0. Começou agora o segundo tempo de Coritiba e Palmeiras, 1-0 Palmeiras. Esse resultado recoloca o time do Palmeiras na liderança do Brasileirão. E começou agora na Arena Castelão o jogo do Fortaleza contra o Atlético Paranaense, por enquanto 0-0. Pela Série C, o futebol cearense esteve em campo e o time do Altos do Piauí venceu o Ferroviário pelo placar de 1-0, meu querido Barco. Tá legal, JF, muito obrigado pelas informações aqui no nosso Futebol Show do Timaço na Vale, que hoje começou antes das 3 da tarde. Teve o jogo do Guarani, que o Delton Sá narrou, infelizmente a derrota do Leão do Mercado pelo placar de 1-0 para o Horizonte, e aqui a grande vitória do Icasa, 1-0 para o Icasa diante do Retrô de Pernambuco. Aliás, vamos agora ao destaque final do repórter Aloysio Vilar, com esta grande vitória do Verdão do Cariri. Agora, o sentimento do torcedor, o ambiente, o cenário é extremamente positivo, hein, Aloysio? Sem dúvidas, Marco, agora o ambiente é dos melhores, afinal o Icasa consegue vencer aquele que ninguém havia conseguido, a equipe do Retrô. E agora vai enfrentar o Souza, vai para um compromisso fora de casa. O jogo acontece domingo às 4 horas da tarde no estádio Marizão, em Souza, lá na Paraíba. A programação da semana ainda não foi definida, a gente acredita que amanhã apenas um trabalho regenerativo deve ser feito para aqueles que trabalharam, né, que jogaram hoje os 90 minutos, para os demais um trabalho com a base, pelo menos é essa programação que tem sido sempre cumprida lá no CT Praxedão. Marco Valério, a gente volta amanhã no Vale Esportes com mais informações da equipe casiana. Valeu, Aloysio, obrigado pelas informações também aqui no nosso Futebol Show do Timaço da Vale FM, que vai chegando ao final. Muito obrigado a todos pela companhia, parabéns ao torcedor icasiano que está voltando para casa agora, feliz da vida depois desta grande vitória. O Verdão bateu aqui o time do Retrô de Pernambuco pelo placar de 1-0 e o Icasa retorna ao grupo de classificação, ao G4, está na 4ª posição agora do grupo A3 do Campeonato Brasileiro. Claro, tem muito jogo pela frente, tem muito campeonato ainda, tem várias partidas, e no próximo domingo, como já destacou o Aloysio, o Verdão estará no Sertão Paraibano, enfrentando o time do Souza, o dinossauro paraibano, claro, não precisa nem dizer, né? Você já sabe, com cobertura aqui do nosso Timaço da Vale FM. Novas informações sobre futebol, amanhã nos nossos noticiários com João Filho, tanto cedinho no Jornal Nova Manhã, como também no nosso Jornal Meio-Dia e, é claro, no programa Vale Esportes, a partir das 18h05. A todos uma abençoada noite, um bom de domingo e lembrando sempre, com Jesus eu sou mais forte. Valeu, galera, um grande abraço, obrigado a todos pela companhia no Futebol Show do Timaço, aqui da Vale FM.
final, mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar, mais uma vez, as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva, aqui na Vale FM, com os craques do Futebol Show do Timaço da Vale.